Então vamos lá, meus caros e minhas queridas, muito boa noite aí, boa tarde, bom dia aí, né, dependendo da hora das variações temporais que porventura estejam me acometendo aí contigo, com você. Vamos começar então mais uma aulinha nessa, né, enfim, aí, manhã ou tarde ou noite mística de hoje. A gente vai hoje aqui então trocar mais ideias sobre as obras catalogadas no vestibular da Federal que entraram no ano aí de 2022/23, beleza? São as obras, o Livro das Semelhanças da Ana Martins Marques e também a famigerada obra aí, né, da Carolina Maria de Jesus, o famigerado livro chamado Quarto de Despejo Diário de uma Favelada, beleza? Então bora lá, vou deixar aí, né, enfim, essa linha gravada, depois se tiver qualquer dúvida é só entrar em contato, legal, né, enfim, a gente troca uma ideia, beleza? Olha só, essas duas obras são bem simples, embora elas tenham uma certa, digamos, diferença, né, em relação aos livros mais tradicionais, aí, legal, da Federal do Paraná. Então chega junto, vamos dar uma olhada aí em todos esses elementos, belezinha? Bom, a ideia aqui então é a seguinte, falar então na ordem dessas duas publicações. Vamos começar primeiramente com o livro Quarto de Despejo, depois falaremos aí da obra Livro das Semelhanças, da grandiosa, né, Ana Martins Marques, legal? A lista de obras catalogadas na Federal do Paraná segue mais ou menos a mesma padronização de sempre aqui, né? Nós temos então Casa de Pensão, lá do Luiz Azevedo, Morte de Severina, Nove Noites, Uruguai do Basílio da Gama, na verdade, Sagarana do Guimarães Rosa, Últimos Cantos do Gonçalves Dias. As diferenças para a lista de obras literárias catalogadas neste ano de 2023 para a literatura da Federal são o Livro das Semelhanças da Ana Martins Marques e Quarto de Despejo Diário de uma Favelada da famigerada Carolina Maria de Jesus, beleza? Então essas duas obras são inenarravelmente importantes, são bastante, né, enfim, significativas, sem dúvida nenhuma são obras que têm um caráter, né, bastante vinculado aí à literatura que a gente chama de literatura, digamos, né, tradicional, certo? Aquela literatura que a gente vê com maior frequência aí, certo? Na catalogação das obras, como você está vendo na Federal do Paraná. Nesse contexto, ó, a gente vai começar aqui então falando do Quarto de Despejo, que é uma obra um pouco mais antiga, foi publicada lá na década de 1960, beleza? Então bora começar aí justamente por essa obra. Veja que o título do livro, né, Quarto de Despejo, certo? Ele já é um título bastante antecipador de muitas características que vão ser trabalhadas, que vão ser discutidas, aprofundadas e debatidas dentro da obra, certo? A obra ainda se chama Diário de uma Favelada, tem esse subtítulo aí, certo? Com o nome Diário, legal? Então a ideia aqui é que este livro, o Diário de uma Favelada, né, é não apenas escrito em forma de diário, mas mais do que isso traz uma opinião, uma visão de mundo ali associada à ideia de quem foi a Carolina Maria de Jesus aí na fila do pão, beleza? Veja, o livro foi publicado pela primeira vez em 1960, pertence, portanto, àquilo que nós conhecemos como terceira geração modernista no Brasil, legal? Geração da qual faz parte, inclusive, Guimarães Rosa, que também está catalogado na lista aí, e também o João Cabral de Melo Neto, com a obra lá, Morte e Vida Severina. A terceira geração modernista, inclusive, é uma geração bastante ampla, na verdade, é uma geração bastante significativa, plurissignificativa, no sentido de ter vários elementos que aconteceram aí nesse contexto. Bacana? Bom, vamos entender então um pouquinho da obra, discutir aqui qual é o enredo dela, do que ela trabalha, do que ela trata, quais são os elementos importantes que são veiculados dentro desse universo aí da famigerada Quarto de Despejo Diário de uma Favelada. Bom, primeira coisa é que esse livro, certo, a obra Quarto de Despejo, não é um romance, não é um conto, não é uma novela, ou seja, não é um texto literário tradicional, né? Esse texto ele segue a estrutura de um diário, e enquanto tal, é um texto intimista, é um texto que retrata as próprias experiências vividas pela Carolina Maria de Jesus. Acima de tudo, é uma obra na qual a gente tem uma mimetização da realidade. Isso é bem importante. Diários, no geral, não são textos literários, mas podem ter passagens literárias, né? O que acontece com o famoso diário da Anne Frank, lá, que todo mundo já deve ter ouvido falar aí, na verdade, é também um diário, embora não seja literário, ele tem características, ele tem um valor, né, literário. Então é importante lembrar que a Carolina Maria de Jesus, ela não é uma escritora, pelo menos num sentido lato sensu do elemento, certo? Ela não cria, sacou, uma história, ela não elabora uma fabulação, assim como Guimarães Rosa, por exemplo, faz lá no seu famoso livro chamado Sagarana, ela não vai criar uma fabulação, um enredo, personagens, coisas do gênero. Ela simplesmente vai se limitar a retratar a realidade da qual ela fazia parte dentro do seu diário, certo? Fazendo com isso uma obra que tem um valor de intimismo muito grande, que é uma característica da terceira geração modernista. Esse intimismo aqui, ó, faz muito parte, né, da terceira geração da literatura brasileira no modernismo. Vários escritores fizeram uma literatura intimista nesse momento histórico. Lixa Fagundes Telles, né, Lúcio Cardoso,
a própria João Guimarães Rosa, é claro, Clarice Lispector, reticências, certo? Né? Lista interminável. Mas, então, essa literatura dela, ela tá no limítrofe ali, na linha limítrofe entre o que é efetivamente um texto literário, um texto mais elaborado, um texto mais denso, e um texto de caráter, digamos assim, quase que expositivo, quase que jornalístico. Bacana? Como acontece em qualquer diário, esse é um texto autobiográfico, isto é, a Carolina Maria de Jesus está retratando a sua própria experiência vital ali, né, dentro da história, bacana? E com isso trazendo uma reflexão acerca de todos esses elementos que estão relacionados a essa visão de mundo aí da qual ela faz parte. A história, propriamente dita então, da Carolina Maria de Jesus, tem a ver, né, com esse universo de tentar enquadrar dentro do seu diário a exploração de fatos, né, as situações pessoais que ela enfrenta, a miséria, a invisibilidade social. Aqui embaixo você está vendo uma foto dela, ó. A Carolina Maria de Jesus, ela era negra. E convenhamos, o nosso país, ainda hoje, em 2022, aí, 2023, é um país extremamente racista, absolutamente ligado a questões de preconceito. Imagine na época em que ela, né, escreve esse livro aí, certo? Ela fala sobre a marginalização, a violência tão banalizada, infelizmente, nesse contexto da favela, né? Ela vai abordando descrédito e outros elementos aí. Legal? Então nós temos, dentro dessa obra da Carolina Maria de Jesus, legal? Todos esses elementos trabalhados, o descrédito, a importância aí da literatura, a favelização, bacana? Tudo isso então, gente boa, é um elemento aí, certo, que faz parte da literatura dessa escritora e que ela vai retratar nos dias ali que ela narra no seu diário. Lembre, o diário então, ele funciona menos como um texto literário, ele funciona menos como um texto poético, menos como um texto, enfim, estético, e ele tem mais um valor quase social, quase cultural na história da literatura brasileira. A Carolina está quase que retratando aqui, galera, uma experiência, certo? Do ponto de vista, eu diria, estético, legal? Do que é morar numa favela, como é, né, vivenciar essa realidade nesse contexto social excludente, de que forma esses problemas culturais, econômicos, políticos e tudo mais, eles aparecem, né, para a Carolina Maria de Jesus nesse contexto. Bacana? Então se liga aí, ó, esse é um livro que não tem um valor literário, sacou? Não é um texto de literatura efetivamente dito, né? Então isso é importante. A Federal do Paraná, assim como outras bancas que cobraram o Quarto de Despejo, tocaram nesse assunto. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é um livro de literatura? É uma obra literária? Ou então, antes disso, é um texto que tem um caráter literário, um valor literário, um valor estético, porém não está dentro do universo literário. Entendeu? Essas linhas limítrofes trabalhadas pela Carolina são elementos importantes na história dessa obra aí. Valeu? Bom, o livro, galera, se chama Quarto de Despejo e a própria Carolina Maria de Jesus explica, certo? Por que é que ela colocou este título que já antecipa, como eu disse anteriormente, muitas das características, né? Muitas das reflexões que essa grande escritora vai fazer aí na sua obra. Ela diz o seguinte, ó, a ideia para o título é que em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para a construção dos edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Tadinha, né, da Carolina. Então veja aqui que ela vai abordar a ideia dela se colocar junto, né, nesse contexto social, nessa pirâmide, digamos, econômica da sociedade, enquanto uma mulher pobre, certo? Enquanto uma mulher que não tem condições financeiras e econômicas de ascender a uma realidade social mais inclusivista. Mas, acima de tudo, a ideia de que a favela onde ela vive é um quarto de despejo, isto é um lugar onde você joga as coisas, onde você simplesmente despeja, certo? Sejam lixos, sejam situações, né, horríveis, seja até mesmo pessoas, legal? É isso que a Carolina, né, tá falando nessa obra, e é dessa maneira que ela vai retratar aí, não apenas a vida dela enquanto, né, catadora de papel, moradora da favela, uma mulher ali que tem filhos e tal, mas acima de tudo enquanto um ser humano que diariamente, cotidianamente tem que lutar, não apenas para ter o básico de subsistência e tal, mas tem que lutar para ser visto, para ser ouvido, certo? Como a Djamila Ribeiro diz, né, para ter o lugar de fala, certo? Dentro de uma sociedade que o exclui cotidianamente. No caso da Carolina, até porque ela era negra, né? Exclui porque é negra, exclui porque é mulher numa sociedade patriarcal, exclui também porque é uma mulher que advém de uma realidade social excludente por si só, que é a favela. Massa? Então é interessante observar como o título do livro, ele não apenas faz uma reflexão acerca dessa realidade social excludente e tudo mais, mas acima de tudo, galera, faz também uma crítica,
né, pela forma como a favela já era vista naquele momento histórico, entende? Os favelados já eram enxergados, já eram entendidos, enquanto, como ela diz aí, trastes velhos, certo? Enquanto pessoas que podem ser jogadas fora, né, pessoas que não merecem, sacou? Estarem presentes num contexto social. Pessoas, enfim, né, gente, que fazem parte de uma realidade social bastante invisibilizada. Bacana? Então, nesse contexto, ó, o livro do Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é uma obra que traz, né, que retrata essa experiência da Carolina Maria de Jesus, não apenas em escrever, mas também em refletir a sua própria realidade. Bacana? O diário, portanto, não tem um enredo, não vai ter a estrutura de uma narração, não vai se ter ali uma linearidade, certo? Começo, meio, enfim. Embora, é claro, como ela narra os dias, então você tem lá dia 12, depois 13, depois talvez ela pula o 14, vai pro 15, pula o 16, 17, vai pro 18, vai pro 19, entendeu? Existe uma certa, digamos, manutenção da configuração da estrutura temporal. Bacana? Mas o livro não se preocupa em narrar um fato, tá legal? Então nós teremos aí a estrutura de um diário, isso é bem importante. A estrutura do texto chamado diário, galera, fica no limite, como eu te disse antes, entre um texto literário de um lado, certo? E um texto de memórias do outro, sacou? Apenas uma ideia, digamos assim, de rememoração, certo? Outros livros da literatura brasileira fazem isso também, da literatura mundial, né? A gente tem na literatura contemporânea, por exemplo, da qual faz parte aí, digamos assim, a Carolina Maria de Jesus também, né? Outras obras que se perfazem, que constroem um percurso parecido a esse aí do Diário de uma Favelada, legal? Obras como, por exemplo, né, enfim, da Conceição Evaristo, né, que é uma escritora bastante famosa, né, enfim, bastante estudada, que inclusive também é negra, está viva ainda hoje aí e tal. A Maria Valéria Rezende também é uma escritora que escreveu um livro que é feito, né, escrito em forma de diário também. A gente tem umas bricolagens com outros elementos e tal. Então a ideia desse livro, do Diário de uma Favelada, é fazer, galera, uso de um retrato fiel da realidade, mimetizar a linguagem. Justamente por isso, a oralidade vai ser algo super importante para a Carolina Maria de Jesus. Lembre, ela, enquanto escritora, ela não é uma mulher como, sei lá, Clarice Lispector, por exemplo, que falava vários idiomas, estudou, né, ele tem uma bagagem de leituras enorme. A Carolina Maria de Jesus, ela estudou até o que para nós hoje seria o 5º ano do ensino fundamental, entende? O ensino fundamental básico, né? O primeiro ciclo ali no ensino fundamental. Então, além de usar a linguagem para retratar o fato dela não pertencer, digamos, a esse mainstream ali da literatura, sabe? Essa literatura considerada grandiosa da época ali, da década de 1950, 60, ela também mostra que essa oralidade toda, ela invisibiliza ela também. Ela mostra que essa linguagem utilizada por ela é uma espécie de linha, certo? Que é limítrofe também, é um muro que ela cria ali em relação ao outro tipo de literatura que é feita em outras localidades. Mas é como se a Carolina ela escrevesse de uma forma que mostrasse efetivamente a maneira pela qual ela produz aí os seus grandes textos, legal? A Carolina, como eu disse a você, ela é negra, semi-alfabetizada, vai ter 3 filhos, é catadora de papel reciclado, legal? Mora nessa favela, cotidianamente encontra a violência, ela vai ter ali uns relacionamentozinhos ali, né, e tal, amorosos, mas ela afirma que não precisa de homem algum que pague suas contas, que, né, enfim, a mantenha ou coisa do tipo. Então ela é uma mulher muito à frente do tempo no sentido de se pensar enquanto um indivíduo que rompe com a estética paternalista, né? Acima de tudo, a Carolina Maria de Jesus, galera, ela é uma mulher guerreira, aguerrida, brava, destemida, forte, corajosa, entende? Então é interessante observar que ela não é um personagem, sabe? Ela não é uma mulher que tá ali numa história, saca? Ela tá retratando a própria existência dela. Claro que quando ela faz isso, ela cria a narratividade, né? Ela cria o elemento narrativo. Então perceba, ó, essa é uma questão que a Federal pode vir a cobrar de você. Qual é a relação existente entre os elementos ligados à parte da narratividade de um lado, certo? E o elemento do diário do outro. Dá para chamar o diário de um texto literário ou não? Certo? Quais são os elementos que podem permitir que aquele diário seja visto como um texto literário? Primeiramente, sim, dá para dizer que é um texto literário, haja vista que vai se ter ali, né? Vai ter-se uma preocupação estética, mas a gente vai efetivamente ficcionalizar a realidade, né? Vai se basear nesses fatos reais para criar reflexões, mas ainda assim, o diário é um texto memorialístico, bacana? É um texto metaficcional. Ou seja, não haverá, galera, um enredo, mas diversos casos recorrentes, né? Diversas situações que a Carolina retrata, que infelizmente, meus queridos e queridas, são comuns nesse contexto social do qual ela faz parte. Por exemplo, a luta diária que ela vai retratar, ela vai enfatizar, ela vai ressaltar para pegar
um elemento básico para a sua subsistência e de sua família, que é a água. Existe apenas uma única torneira na favela inteira, certo? Veja, não era uma favela enorme também, né, gente? Claro que, obviamente, tinha bastante gente morando ali, mas não era igual hoje, por exemplo, favela que moram, sei lá eu, quantos milhões de habitantes. Né, era uma favela bem menor. Nesse contexto, ela diz que essa favela que ela vive, que é a favela do Canindé, às margens do rio Tietê, perto de onde hoje se encontra o estádio de futebol do time chamado Portuguesa, legal? Era ali que ela vivia, né? Ela diz que aquela localidade só tem uma única torneira. Todas as mulheres, homens e tal, vão pegar água em latões improvisados naquela localidade. Então a torneira se presta papel de ser como uma espécie de metonímia social ali, ó, quase um microcosmo de toda aquela realidade da favela. É ali que se encontram as pessoas para debater fatos, para conversar sobre o dia a dia, né? Para saber o que aconteceu, né? Enfim, de manhã, de tarde, de noite, sacou? É naquela localidade, então, que vão existir ali essas discussões. Ela fala também, gente, da fome. A fome nada mais é do que um personagem desse livro, certo? A fome, o desespero em conseguir alimento, certo? Não apenas a insegurança alimentar, mas o fato dela não ter mesmo possibilidade alguma, haja vista que não tem renda, haja vista que ela também mora numa localidade a qual não oferece o mínimo de elementos básicos para sua subsistência. Então a fome é uma coisa cotidiana para ela, certo? Não apenas para ela, mas obviamente para os seus filhos e também, por extensão, para todos aqueles que vivem nessa localidade da favela, né? A violência, gente, exacerbada que existe nesse local, a depravação, o alcoolismo, certo? A questão do sexo explícito, dos xingamentos, certo? Da polícia que chega na localidade literalmente batendo nos favelados e tal. Tudo isso ela vai narrando quase que como uma espécie de, digamos assim, repórter que está com a sua câmera filmando, entende? Todo esse contexto, essa realidade. Mas, então, essa é a, digamos, a configuração, sacou? Do diário que ela escreve, bacana? O enredo, portanto, como eu disse a você, ele não existe, mas dá para afirmar que há uma espécie de história sendo contada, certo? Veja, esse enredo, galera, se é porque dá para chamar ele assim, ele vai ter como, digamos, aspecto temporal 4 anos da vida da Carolina Maria de Jesus, beleza? Vai começar ali em 1955, certo? E vai até os finais ali dos anos do ano de 1959, tá legal? Então esses são os anos aí em que ela retrata a vida dela dentro desse diário, beleza? Então, de certa forma, dá para dizer que dentro desse contexto existe uma certa, digamos, organização temporal que cria um enredo. E qual que é esse enredo? Do que ela está falando ali dentro? Ela diz basicamente que ela está tentando encontrar uma possibilidade de sair dessa vida, certo? Ela não quer mais viver na favela, ela não quer que seus filhos cresçam nessa localidade. Ela deseja, enfim, assim como todos nós, convenhamos, uma melhoria social para sua própria existência. A questão é, ela não tem como fazer isso, entendeu? Não há mobilidade social para pessoas que nem são consideradas cidadãs, né? Uma pessoa que nem é considerada uma pessoa, ela é uma favelada, entendeu? Então é isso que ela vai constatando com o passar do tempo, entende? E entremeado nessa ideia dela tentar ascender, dela tentar melhorar de vida, vão acontecendo fatos bastante importantes que nós iremos narrando aqui para você, tá legal? Lembre que isso tudo é um texto memorialístico, galera, narrado na forma de diário, ou seja, não existe uma fabulação, não existe uma ideia de um enredo, certo? De diálogos efetivamente verdadeiros, legal? Né? De personagens que aparecem tudo que está aparecendo ali é uma verdade de fato, legal? Então os elementos temáticos recorrentes que vão, né, ser vivenciados pela Carolina e pela sua própria família, vão aos pouquinhos tecendo uma história, certo? Por exemplo, um dos filhos dela, que se chama José Carlos, que não quer ir para a escola, que quer só ficar na favela, certo? Fazendo altos nada ali, mas a filha dela, a Vera Eunice, que ainda é bem jovem, tem no início ali em 1955, 3, 4 anos de idade, em 59, portanto uns 8 anos, então assim, a ideia é que ela é muito pequenininha ainda, ela não tem roupas que servem nela direito, ela sente muito frio, ela chora porque tá com fome, sabe? Ela dorme bastante, porque uma criança, né, desnutrida, ali, malnutrida, ela fica com sono todo o tempo, entendeu? A Carolina retrata o seu cotidiano complexo, difícil, ela tem que acordar, pegar água, voltar para casa, ir catar papel, voltar para casa, pegar mais água, fazer almoço com o que tem, se é que tem, quando tem, né, e pegar mais água, deixar em casa, ir catar mais, né, papel e coisa, entende? Ela, então, assim, essa recorrência daquilo que ela vivencia é algo que transforma, eu não vou dizer em um enredo, transforma-se não em um enredo, mas se transforma mais numa reconfiguração da sua própria existência, do tipo assim, ela tá ratificando a ideia de que, infelizmente, ela,
assim como todos os favelados que ali residem naquela situação do Canindé, são pessoas invisibilizadas mesmo para a sociedade. Ninguém enxerga o drama que ela vive do outro dia, a fome pela qual ela passa, a dor que ela tem em olhar para os seus filhos que não tem, né, enfim, o que comer, o que vestir e tal. Ninguém enxerga isso de verdade. Ela, aos poucos, vai mostrando, certo, todo esse seu desamparo, certo, toda essa sua segregação, essa desumanização pela qual ela passa. E isso a leva, galera, a produzir análises críticas e sociais bastante fortes. Ela fala da política, ela fala do prefeito da época, ela fala do presidente do Brasil da época, legal? E ela retrata como essas situações parece que não fazem, não dizem respeito, entendeu? A esses seres que estão lá para representar o povo brasileiro. E ela chega a dizer várias vezes isso. Será que o pobre não é gente? Será que eu não sou considerada uma pessoa? Eu acho que o pobre não pode ser visto mesmo como alguém e tal, entende? Ela vai refletindo, portanto, o seu próprio papel no mundo, sabe? O seu próprio estereótipo social e como esse estereótipo permite que ela seja segregada, que ela seja marginalizada e tal, e como tudo isso leva, né, a reflexões políticas também. Então, veja, não há um enredo, mas na ideia desses 4 anos que estamos passando ali, a gente vai percebendo algumas recorrências. A fome, a miséria, o desamparo, a violência, a constatação da Carolina de que nada vai mudar, ou talvez até mesmo, infelizmente, pior, entendeu? Tudo isso vai sendo colocado de uma forma tal que cria uma perspectiva de um enredo para nós que estamos lendo, entende? Mas não é um enredo. Mas é apenas a diária, recorrente, sempiterna constatação da Carolina Maria de Jesus de algo que infelizmente nunca muda. Massa? Então, ó, dá pra gente dizer que existem alguns personagens na história. Um desses personagens são os próprios filhos da Carolina Maria de Jesus. Né? Ela tem 3 filhos, 2 homens, o João José e o José Carlos, e uma menina, a Vera Eunice. Na atualidade, aí, galera, na vida real, aqui, ó, de carne e osso, ela, a Vera Eunice, ainda tá viva, certo? Os outros 2 ali, rapazes, já infelizmente faleceram, legal? O João José é o mais velho, o José Carlos é o do meio, a Vera Eunice é a mais novinha, tá legal? No início da história, o João José já deve ter uns 13 para 14 anos, o José Carlos uns 11 ali, 12, e a Vera Eunice, como eu te falei, uns 3, 4 aninhos, beleza? Ela é bem neném ainda, né? Bem pequenininha. Então passam-se 4 anos, né, nesse retrato, então as crianças, obviamente, também crescem nesse período, se transformando no o João José em um adolescente, né, um homem praticamente, o José Carlos em um adolescente ali, e a Vera Eunice já numa criança, né? Bom, os meninos, ó, eles frequentam a escola, e isso é importante, gente, a temática da educação. Veja, a própria Carolina retrata, dentro do livro, a sua frustração de não poder ter tido a oportunidade de ter estudado. Ela queria ter continuado a estudar. É algo que ela gosta, que ela aprecia, ela é curiosa, ela tem um conhecimento bastante significativo. Inclusive, gente, ela faz várias abordagens dentro do livro que são extremamente legais, cara. Ela fala de coisas ligadas à poesia, de elementos associados à estrutura social da realidade do Brasil daquela época. Ela faz reflexões políticas, históricas, geográficas, entendeu? Ela é uma mulher fenomenalmente inteligente. É interessante como ela quebra o estereótipo de uma mulher que é negra, favelada e tal, que, essa não deve saber nada, deve ser uma burra qualquer e tal. Infelizmente é esse o estereótipo que muitos de nós aí na sociedade, não sejamos hipócritas, temos acerca desses indivíduos que infelizmente, numa verdade, residem nessas favelas e tal. E na prática o que ela mostra é justamente o inverso. É muito legal, né? A própria forma como ela escreve, a maneira como ela usa a linguagem, o grau de poeticidade, né, que ela coloca nos seus textos, é uma coisa maravilhosa. A Carolina é uma mulher assim, né, fenomenalmente legal. E ela diz que a escola é um elemento essencial assim para tudo aquilo que ela deseja que os seus filhos alcancem, né, para tudo aquilo que ela deseja que as suas próprias crianças tenham e tal. Só que o problema é o seguinte, por exemplo, o João José, que é um rapaz já e tal, ele cresceu ali, o sapato dele, por exemplo, não serve mais nele. Né? Então ele usa chinelos. Só que sabe como é que é chinelo, né? Ele vai usando até desgastar de uma forma que aqui ela tira do chinelo, então arrebenta. E ele não tem mais o que utilizar. E a Carolina não tem como dar para ele nenhum calçado, nenhum sapato ou coisa nesse sentido, né? Então é interessante como a escola, embora seja essencial, importante, represente talvez a possibilidade dela, da Carolina, tirar os filhos dessa realidade, não é algo que infelizmente ela possa continuar a ofertar para os seus próprios filhos. O João José para de ir para a escola porque ele está indo descalço,
chega todo sujo, os outros meninos tiram sarro dele, né, e tal, enfim, né, coitado, ele vive ali uma realidade, né, de bullying, mas não mais do que, não somente isso, muito mais do que a situação do bullying, a própria vergonha, né, de passar por uma situação como aquela. O José Carlos é a mesma coisa. O José Carlos já não gosta muito de estudar, né, e quando começa, então, não consegue se manter lá também porque não tem como ir até a escola, porque também não tem roupas, enfim, né, gente, é complicada a situação. E lembra, ela mora em São Paulo. São Paulo, assim como toda a região sudeste, sul do Brasil e tal, é uma região que no inverno, por exemplo, meio do ano, faz bastante frio, né, entende? Eles não têm roupas adequadas para se agasalhar nesse momento. Então, a escola, embora seja entendida, compreendida enquanto um fator determinante para mudar a existência desses indivíduos nessa realidade, não é algo acessível à Carolina. E o mais interessante, gente, é que a Carolina fala que isso é culpa do governo, que isso é culpa do Estado, que é ele quem deveria ofertar essas coisas para pessoas como ela, que são aqueles que mais necessitam, né, de uma escada social formada pelo conhecimento. Olha a reflexão, né, mano, que essa mulher tá fazendo, ela era foda. Bom, o local onde eles residem, os filhos dela e com certeza a própria Carolina, né, gente, a favela, é um local extremamente violento, absurdamente opressor e que vai sempre, sempre, sempre fazer questão de enfatizar a maneira como essas pessoas são vistas literalmente como despejos, como sobras, certo, humanas, legal? Então perceba essa situação, ó, os indivíduos que vivem na favela, mais do que apenas indivíduos, mulheres, homens, crianças, velhos, idosos e tal, mais do que tudo isso são despejos, como a Carolina fala, sabe? São pessoas que foram jogadas fora, foram, né, enfim, desagregadas, despojadas da sua principal função social, que é ser, sabe? Que é existir, bacana? Que é se sentir pertencente a algum lugar. Esse senso de pertencimento, quando ele falta, ele é, sem dúvida nenhuma, o combustível inicial para toda sorte de violência. E é bem o que a Carolina mostra, certo? Se esse ambiente é opressor, certo? Se ele despeja as pessoas das suas próprias funções mais básicas e basilares enquanto indivíduos, invariavelmente esse ambiente vai se transformar num ambiente opressor e violento. E é o que rola. Homens batendo em mulheres, certo? Crianças apanhando os seus, né, progenitores, assassinatos que acontecem na localidade, violências das mais variadas, sexuais, né, e tal. Enfim, a violência é quase que como uma espécie também de, assim, desdobramento, entende? Daquele contexto. Quase como uma coisa natural, de fato. Bacana? E a Carolina, claro, ela se sente muito impotente por não poder fazer coisa alguma. Há uma cena, por exemplo, em que dois vizinhos da Carolina estão brigando. Eles passam o dia todo brigando lá por causa de uma galinha lá e tal, que um rapaz roubou de outro vizinho e ele matou a galinha, ele quer que a mulher dele depene a galinha, limpe, né, tire os miúdos e tal, e a mulher não fala que não vai fazer aquilo, que não sei o quê, e ele fala, ó, a visão paternalista patriarcal, né? Ele fala, mas você é mulher, né, você que tem que fazer isso, eu já fui lá atrás da galinha, não sei o que lá, e eles brigam o dia todo por causa disso. E aí no final do dia, ele começa a agredir, né? Ele bebe e tal. Ele começa a agredir, então, essa mulher. Veja, a Carolina é vizinha dela. E ela se mete na história. Sabe? Ela, inclusive, fala, gente, aquela famosa frase, em briga de marido e mulher, né? Não se mete a colher. E ela fala que não é bem assim, não, cara, que tem que meter a colher mesmo, sacou? Que as pessoas têm que conversar e tal. E é interessante como na favela ali as pessoas enxergam a Carolina como é errada. Não, que não pode se meter, não. Os casal lá que se resolvam, entendeu? E tal. Porque o que a Carolina faz? Ela chama a polícia, entende? E a polícia, quando chega ali, é claro, ela não vai conversar com esses indivíduos. Veja, eles não são considerados indivíduos, cidadãos, entende? Eles são despejos, são sobras, são restos. Então a polícia chega batendo, prendendo, algemando, oprimindo, humilhando, entendeu? E aí botam a culpa de toda essa situação em quem? Na Carolina. Que droga, né, cara? Então veja aí, ó, aspectos socioculturais, galera, são o que não faltam em relação a esses filhos dela, certo? O direito à infância é negado a esses indivíduos. O direito à cidadania não existe. Eles não podem frequentar a escola, eles não têm o que comer, eles não têm o que vestir, entende? Cidadãos é uma coisa que eles realmente não são. Paternidade, galera, responsável é uma coisa que também não existe, né, em relação a esses indivíduos, uma vez que, infelizmente, eles também não são vistos enquanto seres, né, que podem ter seus pais ali ao lado e tal. A própria Vera Eunice, que é a menina mais jovem ali, a Carolina chega a pedir pro pai dela dinheiro pro calçado, pro sapato e tal. E ele dá tipo, sei lá, 10 reais, assim, sabe? Como se isso fosse, né, ajudar em alguma coisa, entendeu? Né? Então a questão principal é justamente a ideia de ausência, não apenas como eu coloquei aqui de seguridade social, mas a ausência, gente, de elementos capazes de fazerem esses indivíduos serem entendidos enquanto cidadãos, com direitos, certo? Com salvaguardados, assim, né? Enfim, em relação à sociedade, bacana? Não é o que rola. E claro que vai dar merda, assim, tá ligado? É isso que a Carolina tem certeza. Se eles estão sendo criados nessa realidade, invariavelmente
é dessa realidade que eles vão fazer parte, isso não vai mudar, entendeu? Então ela se sente tadinha, né, gente? Não apenas responsável e tal, mas ela se sente impotente, ela fala que ela não pode fazer nada, que ela tenta tirar as pessoas dali e tal. Então a válvula de escape dela é o quê? A literatura, certo? Tem vizinhos que vão pro álcool, tem vizinhos que, sei lá, né, enfim, se tornam agressivos, há aqueles que simplesmente abandonam a família, certo? São vários os casos que ela retrata, por exemplo, de meninas bem jovens, 14, 15 anos, que estão cuidando lá de sei lá eu quantos irmãos. Por quê? Porque o pai foi comprar cigarro, sabe como é que é? Nunca mais voltou. E a mãe, cara, também, ela pega e simplesmente desaparece, ela vai embora, sacaram? Então é interessante observar, gente, como a questão da maternidade, da paternidade, da responsabilidade de progenitor, da própria configuração do conceito de família e tal, tudo isso vai sendo desconstruído, vai sendo deturpado por essa realidade na qual essas crianças vivem. Coitados, né? Fala sério. Bom, a própria Carolina, né, gente, também é uma espécie de protagonista, né, nessa história. Ela, como eu disse a você, é catadora de recicláveis, é mãe de 3 filhos, é negra, certo? Sofria muitos preconceitos, racismo e tudo mais, mora nessa favela, legal? Então a literatura, como eu disse para você, funciona para ela como uma espécie de forma, né, dela tentar escapar dessa realidade. Veja, isso existe na história, né, gente, da literatura de forma geral, desde o romantismo, certo? Desde o romantismo a gente vai ter esse elemento de que a literatura ela funciona como uma válvula de escape, ela tem esse lado do escapismo, né? O escritor ele pode literalmente usar, né, esse elemento para escapar da realidade, certo? Né, o Davi perguntou aqui, pode-se dizer que o sofrimento acaba por desumanizar a pessoa, como acontece na obra, né, Vidas Secas, cara, do grandioso Graciliano Ramos? Muito boa pergunta, Davi, parabéns aí, né, enfim, pela análise. Indubitavelmente, meu querido, assim como acontece na literatura modernista de forma geral, né, nós temos esse engajamento, não é verdade? Veja que ela fala, não por acaso, de aspectos políticos, não é? Então, o ambiente aqui, e o sofrimento de forma geral, ele animaliza o Fabiano no Vidas Secas, né? E no caso da Carolina, não é que animalize, não é que a desumanize. Talvez seja justamente o inverso. Torna ela ainda mais sagaz, sabe? Ainda com mais vontade de tentar romper esse círculo do qual ela faz parte, entende? Só que ela percebe que ela não tem essa condição, que ela não tem essa possibilidade, compreendeu? E isso torna ela uma pessoa tétrica, uma pessoa, né, derrotada, frustrada. Então, aonde que ela vai afogar as mágoas dela? Aqui, ó, no livro, sacou? Ela começa a escrever, né, sobre isso, beleza? Ela vai literalmente, né, enfim, falar massa sobre esses aspectos, bacana? E sim, com certeza, né, as pessoas que abandonam os filhos e tal, né, isso com certeza, Davi, né, vai desumanizando, mas com certeza esses indivíduos, inclusive a própria Carolina, né, também, certamente, beleza? Bom, como nesse sentido a Carolina, ela é uma mulher que metonimiza todas essas realidades sociais excludentes, né, essas realidades sociais de visões verticalizadas de poder que se estabelecem naquela realidade social. Ela também, é interessante observar esse aspecto, ela afirma com orgulho que nunca foi casada, certo? E por escolha própria, ela diz, né? Ela fala que ela quer conseguir sustentar os seus filhos, ó, sem a necessidade de homem nenhum. Até rola ali um casozinho tal, com 2 rapazes, né, que aparecem na vida dela. Um se chama Manuel e o outro Raimundo. O Raimundo aparece, inclusive, mais vezes, né? O Raimundo é uma, digamos, companhia de fato dela, assim, não necessariamente apenas amorosa, mas também de amizade, sabe? Ele é uma pessoa que cuida das crianças, que ajuda a Carolina. Uma vez lá o Raimundo vai ganhar uma espécie de, vamos dizer, como se fosse uma cesta básica, assim, sabe? De uma espécie de ONG lá e tal, que ajudava a galera, e ele dá, né, metade dos mantimentos que ele ganha ali pra ela, entendeu? Até porque ele é sozinho, ele mora sozinho, mas a Carolina, poxa, tem filhos e tal. Então é interessante observar, por outro lado também agora, como mesmo sendo uma realidade violenta, ou ruim, né, galera, nossa, desprovida de qualquer elemento assim de felicidade, ainda assim as pessoas se auxiliam, enxergam possibilidade de esperança, de melhoria, meio que lembrando um pouco o que acontece aí no Morte e Vida Severina, lembra? Morte e Vida Severina a gente tem bem essa visão no final da história, na verdade? O Severino ali enxergando toda aquela né, festa que é feita lá para a chegada do filho do José Carpina e tal, é mais ou menos a mesma visão aqui, assim, todo mundo sabe que tá todo mundo ferrado ali, que tá a vida de todo mundo uma desgraça. Porém, mesmo assim, há também, né, esse aspecto positivo, sabe? Essa realidade legal aí dentro desse contexto. Legalzão? Bom, temos também, ó, a temática do sofrimento, aí como o Davi destacou agora pra gente aí, ó, da resiliência, na verdade. A Carolina, ó, ela vai retratar,
muito, mas muito mesmo, né? Essas agruras de ver uma vida desprovida de qualquer conforto, né? Essa ideia árdua de todo dia ter que buscar água, todo dia ter que, né, matar um leão ali, vender, né, enfim, um rim no mercado negro ali, tá ligado? Para comprar o que comer, para ter o que comer, né? É aquela velha história de, né, vender o almoço para comprar a janta, assim, sabe? É complicado. E é uma coisa diária. Então, a palavra diário, assim como a palavra severino no Morte e Vida Severina, adquire esse fator adjetivo, lembra? Porque o Severino é o nome do cara, mas Severina é uma palavra que vem do severo, aquela vida sofrida, né? Aquela vida dura, árdua e tal. A palavra diário aqui, ela assume não apenas a questão de algo que está sendo escrito, mas também algo que é recorrente, entende? Que é sempiterno, legal? Que é, né, enfim, assim, extremamente vinculado a uma realidade de repetição quase que contundente na vida da Carolina Maria de Jesus, sabe? O sofrimento dela é diário, entende? A fome diária, a invisibilidade, idem, entendeu? Então o diário, ele acaba, a palavra diário, né, acaba sendo menos às vezes a reflexão sobre o que é o texto e muito mais sobre essa parte ligada, né, galera, essa visão aí de que aquilo que ela passa é algo muito diário, sacou? É algo muito recorrente, entende? É algo concomitante à sua própria existência, bacana? Bom, nesse contexto, a Carolina consegue criar, né, uma sensibilidade ética bastante significativa. Como assim, Adriana, uma sensibilidade ética? Então, ela vai fazer várias reflexões no que diz respeito à política, à sociedade, à história e tal. Então, ela diz numa parte do livro isso aqui, ó: a cidade é a sala de visitas, a favela, o quarto de despejo, né? Ou seja, a cidade é a sala de visitas de uma casa, é a parte arrumadinha, bonitinha, né? A cidade não tem muito lixo nas ruas, pessoas bem vestidas, que não passam fome, que não são desprezadas, nada nesse sentido. Mas, cara, a favela já é o inverso, né? Entendeu? É isso que ela tá mostrando. Então, olha que legal essa visão ética sobre o conceito de poder, né? Foucaultianamente falando, numa cidade que é verticalizado em relação a bairros, em relação à ideia de margem mesmo, né? Temos um centro e um círculo que vai se abaulando cada vez mais, segregando, marginalizando, certo? Esses elementos. Então, assim, ao invés de pensar na miséria, na violência, na fome, na opressão, no desespero, na angústia, a Carolina faz o quê? Ela escreve, ela usa o seu diário, ou seja, o dia a dia sofrido dela, para a partir dele, né, produzir reflexões, empreender, análises e tal. Dentro do livro aqui, ó, existem várias passagens bastante conhecidas e famosas, né, e tal. Mas eu acho que uma delas, né, é quando a Carolina ela vai retratar, né, enfim, é o dia 23 de agosto aqui, legal, de 1958, beleza? E ela retrata o seguinte, ela fala assim, ó: hoje não tem aula, porque é dia de reunião das professoras com os pais. Eu pretendo ir. Saí e levei os 3 filhos. Hoje eles estão distintos, olha que bonitinho, né? Hoje eles estão bonitões, ela tá dizendo. Não estão brigando. Até eu estou mais calma. Noto transformação em mim. Aí a hora que ela diz, ó, na sequência, veja, ela tá falando uma coisa legal nesse parágrafo, né? Pô, todos eles mudaram, a galera tá legal, tá todo mundo de boa, né? Paz e amor, massa. Olha o segundo parágrafo aqui desse dia, ela fala assim, ó: passei no frigorífico para pegar os ossos. No início, eles nos dava linguiça. Agora nos dá osso. Eu fico horrorizada vendo a paciência da mulher pobre que se contenta com qualquer coisa. As crianças ficam contentes porque ganham salsicha. Eu segui e fui para o depósito, encontrei umas latas e ocultei no mato, ou seja, ela pegou as latas e escondeu. Quando eu atravessava a linha do trem, olhei para ver se surgia algum trem e vi Dona Armanda. Perguntei-lhe se o seu filho Aldo havia deixado um caderno para mim. Havia tanto papel nas ruas que ganhei 100 cruzeiros. Então, tá vendo? Ó, ela tá retratando o seu dia. Tipo, ela foi lá, escondeu uma lata, guardou uma comidinha para pegar depois, perguntou de uma vizinha lá se ela tinha dado um caderno para ela. Ela achou um monte de papel na rua, conseguiu catá-los todos, fez 100 cruzeiros, tipo 100 reais, assim, né? Ó, comprei sanduíche para os filhos. Eles gostam de andar comigo porque compro algo para eles comer. A mãe está sempre pensando que os filhos estão com fome. Lavei as louças, varri o barraco, depois fui deitar. Escrevi pouco, senti sono, dormi. Acordei várias vezes na noite com as pulgas que penetram nas nossas casas sem convite. E acaba o dia 23 de agosto de 58. Então percebeu, ó, esse dia claro, um dentre, meu Deus, quantos outros milhares, na verdade, que vão existir aqui dentro da história que ela vai retratar, mas assim, perceba como é um dia que é aquilo que eu falei antes, é diário, entende? Essa mesma verdade, essa mesma vinculação que ela reflete aqui, vai acontecer meio que sempre na vida da Carolina, né? Vai ser algo recorrente, legal? Vai ser algo que infelizmente vai sempre
acontecer. Nesse mesmo ano de 58, ela diz assim, no dia 2 de novembro, olha só o que ela fala, ela diz assim, ó, fui lavar roupas e permaneci no Rio até 7h30. A Dorsa, é uma outra moça, né, foi lavar roupas e ficamos conversando sobre as poucas vergonhas que ocorrem aqui na favela. Falamos da Zefa, que apanha todos os dias. Falei das mulheres que não trabalham e estão sempre com dinheiro. Falamos do namoro do Lalau com a Dona M. E a Dona M diz que ele namora com a Nena. A Nena é boba. Lavei as roupas de cor e vim fazer café. Pensei que tinha café. Não tinha. A coisa que eu tenho pavor é de entrar no quartinho onde durmo, porque é muito apertado. Para eu varrer o quarto, eu preciso desarmar a cama. E eu varro o quartinho de 15 em 15 dias. Aí ela continua. O almoço ficou pronto e os filhos não vieram almoçar. O João desapareceu. Percebi que ele foi no cinema. Eu almocei um pouquinho. Peguei um livro para eu ler. Depois senti frio, fui sentar no sol. Achei o sol muito quente e fui sentar na sombra. Conversei com um senhor. Disse-lhe que circula um boato que a favela vai acabar porque vão fazer uma avenida. Ele disse que não é para já, que a prefeitura está sem dinheiro. Legal, né? Então olha que bacana. Ela nesse dia 2 de novembro faz, de novo, reflexões diárias, bobinhas ali, quase banais, mas que devagarinho, sacou? Vão aspergindo, vão abrindo pequenas janelas que nos mostram, enquanto leitores, né? Como essa realidade da Carolina, ela é muito mais opressiva, sabe? São essas pequenas minudescências, como diria Guimarães Rosa, que efetivam, né, galera? Essa sensibilidade da Carolina em relação a esses problemas pelos quais ela passa. Né? Então, a personagem principal do livro, no fim das contas, na minha opinião, né, é a fome, certo? Os desdobramentos dela, a própria personificação dela enquanto uma espécie de protagonista que aparece em quase todos os dias. Você viu? Ela foi fazer café? Não tinha café. Ela foi comer? Não tinha o que comer. Quando ela foi no frigorífico para eles darem lá as sobras de carnes, não davam carnes, davam ossos. Veja, hoje, né, gente, em 2022, vendem ossos, né? Então veja que a insegurança alimentar, a fome, infelizmente, é algo recorrente no nosso país desde sempre. A Carolina está apenas mostrando, digamos, isso de dentro para fora, sabe? Quando a gente assiste a um telejornal, alguma coisa assim, o que a gente percebe é de fora para dentro, né? O jornal mostrando aquela realidade. Mas o que a Carolina está falando é como ela vive, né? Então a recorrência é a seguinte: em quase todos os dias que ela narra, ela come restos, ela vende entulhos para ter o que comer, ela se alimenta com sobras, ela se alimenta com produtos estragados. Tem até uma cena que um dos filhos dela, inclusive, nossa, quase morre mesmo, quase morre sem ser eufemístico, assim, sem ser. Ela quase morre de verdade mesmo, sabe? Porque ele come uma melancia lá estragada e tal, e acaba, tadinho, né? Passando mal pra caramba, né? E isso é algo, convenhamos, né, gente, de uma atemporalidade muito grande. As doenças, como a esquistossomose, que acontece ali, né? Porque a água do rio, veja, o rio Tietê, imagina, eles pegam a água do rio Tietê. A fraqueza, a violência, essa alimentação com sobras, a inflação, né? Ela diz ali que é muito alta, legal? Ela fala que o preço sobe todos os dias, que é um absurdo, que ela não consegue nem ir no mercado quando tem dinheiro, certo? É a constatação da tétrica existência, né, gente? E da repugnante realidade pela qual ela passa, legal? No dia 3 de julho de 59, que é o último ano, ela diz assim: não tem gordura. Hoje acabou-se a gordura do porco e agora tenho que comprar gordura. Tomei banho e fui deitar. Que noite horrível. A tal Terezinha e o companheiro não nos deixou dormir. Eu não sei onde eles arranjaram uma galinha. E discutiam. Vai, Euclides, depenar a galinha. Vai você! E ficaram nessa lenga-lenga até as 2 da madrugada. Legal? Então, assim, ela vai retratando, certo? Como o nojo, o asco, a repugnância, né? Vão tomando conta dela. Legal? Não apenas por questões muito banais, assim, mas por questões mais de realidade social, tipo a inflação, por exemplo. Ela vai criticando os políticos e tal. E ela vai fazendo perguntas e também afirmações que são também atemporais, e eu diria quase filosóficas, são praticamente aforismos. Ó, essas duas aqui que estão no livro, ela diz assim, ó: será que Deus sabe que os favelados passam fome? Olha só. Então, como é que você responde uma pergunta como essa, né? O que você diz se você se depara com alguém fazendo esse questionamento? Ela continua: o custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada. Temos que imitar os animais. E aí entra o que o Davi agora há pouco nos disse aqui, que lembra um pouco Vidas Secas. A animalização, né? A bestialização, legal? A antropomorfização, certo? Dos animais aí em seres humanos ou vice-versa. Bom, nesse contexto, gente, dá para dizer, portanto, que o livro promove uma verdadeira reflexão sobre vários problemas estruturais do Brasil, certo? Não apenas aqueles mais básicos que a gente vai retratar, como a miséria, a fome, a violência e tal. Violência essa que, meu Deus, né? Recorrentíssima no livro, mas também questões mais, eu diria, sociais, como a ausência de direitos básicos, o
fato do racismo pelo qual a Carolina passa várias vezes, a questão de que ela retrata também o fato de que ela não consegue, por exemplo, ter acesso aos seus direitos garantidos ali, ela quer pensão pro filho dela, pro filhinha dela, tal, ela não consegue, ela quer ir para um hospital, uma certa feita lá porque ela tá se sentindo mal, ela não tem documentos, certo, pessoais, o hospital não aceita, ela fala, não, mas eu não tenho, não é porque eu não quero, eu não consigo fazer, não, mas não tenho, não é nosso problema, o hospital diz, né, e tal. Então, veja que interessante, como a vida desses indivíduos, certo, ela não é só opressiva, ela não é só invisibilizada, ela não pode nem ser chamada de vida, certo? As pessoas, elas apenas existem, né? Elas apenas são, certo? É interessante ver esse aspecto e como isso até hoje, né, galera, é algo recorrente na nossa sociedade. A violência contra a mulher, principalmente a visão, né, de uma mulher para com isso, afinal de contas a Carolina é uma mulher, né? É interessante observar como essa situação também é aceita, sabe? É banalizada, né, gente? Por essa sociedade que é extremamente paternalista, né? É absolutamente patriarcalzona, entendeu? É uma coisa assim muito comum naquele contexto, na verdade. É algo quase que, não, eu não vou dizer aceitável, mas visto como normal, né? Numa realidade social da qual a Carolina Maria de Jesus faz parte. Mas, infelizmente, né, ela retrata isso, né? E ela faz várias reflexões políticas, não apenas sobre política mesmo, né, sobre os políticos da época e tal, embora ela cite vários deles, mas ela também faz uma reflexão sobre como a favela, ela representa uma espécie de assim, de segregação aceita, certo, pela sociedade. Por exemplo, no dia 25 de dezembro, Natal, portanto, do ano de 1958, a Carolina diz o seguinte, ela fala assim, ó, o João entrou dizendo que estava com dor de barriga. Percebi que foi por ele ter comido melancia deturpada. Hoje jogaram um caminhão de melancia perto do rio. Não sei por que é que esses comerciantes inconscientes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela para as crianças verem e comer. Na minha opinião, os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com o povo igual os César, quando torturava os cristãos. Só que o César da atualidade supera o César do passado. Os outros era perseguido pela fé. Nós pela fome. Naquela época, os que não queriam morrer deixavam de amar a Cristo, mas nós não podemos deixar de morrer. Olha que legal essa consciência histórica da Carolina Maria de Jesus, né? Olha que bacana essa naturalidade com a qual ela fala dessa situação, né? Essa é uma reflexão política também bastante comum que aparece no livro de forma geral, legal? Em vários outros momentos da história, né, e tal, a Carolina Maria de Jesus vai, né, enfim, retratando isso. Por exemplo, no dia 12 de novembro desse mesmo ano de 1958, ela diz assim, ó, achei graça das palavras de Dona Angelina. A Dona Angelina tinha dito para ela que a coisa mais linda no mundo é o sonho, certo? Porque o sonho é uma coisa maravilhosa, não precisa pagar nada para ter ele, mas é claro, ele não é verdade. E ela falou, ela achou isso bonito, ela falou assim, ó, achei graça nas palavras de Dona Angelina que disse-me a verdade. O povo brasileiro só é feliz quando está dormindo. Genial, gente, essa frase é atemporal demais, né? O povo brasileiro só é feliz quando está dormindo, legal? Tem algumas partes também que ela faz reflexões poéticas, certo? Quase como uma prosa poética, beleza? Por exemplo, nesse dia 17 de novembro desse mesmo ano de 1958, ela diz assim, ó, hoje eu estou triste, Deus devia dar uma alma alegre para o poeta. Essas coisas, eles não olvidam, ou seja, eles não esquecem. Tenho dó destas crianças que vivem no quarto de despejo mais imundo que há no mundo. Legal? Olha que interessante, né? Como é que a Carolina retrata essa situação. Bom, dá pra dizer que vários aspectos, né? Existem vários outros trechos em que ela também retrata isso, né? Dois que eu falei aqui pra você, ó, esse primeiro também, ela diz assim, ó, a democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo, o dinheiro é fraco, a democracia é fraca, os políticos fraquíssimos, e tudo que está fraco morre um dia. Olha que interessante, ela está afirmando aqui então que a democracia, certo, estaria num processo de falecimento, legal, né? Vai morrer um dia. É uma reflexão, convenhamos, encorajadora de certa forma e absolutamente temerária também em tantos outros aspectos, concorda? Então, olha só, dá pra dizer que o Diário de uma Favelada não é um romance, não é um conto, certo? Mas ele tem essa ideia de diário. Diário no sentido de ser algo que retrata diariamente uma mesma situação, certo? Tanto é que a última cena, gente, o último dia, a última coisa que ela escreve, que é no dia 1º de janeiro de 1960, certo? Ela escreve assim, ó, levantei às 5 horas e fui carregar água. Ou seja,
repetindo todo o processo, cara, que ela retratou no livro inteiro, não muda nunca, entendeu? Então é aquela realidade da circularidade. A Carolina não melhorou em nada. Apareceu um homem chamado Audálio Dantas, né? Ele era jornalista, certo? Ele foi fazer uma reportagem sobre a favela, encontrou a Carolina Maria de Jesus, ela falou que escrevia, ele começou a ler os seus diários, percebeu que os diários eram coisas literárias, certo? Disse para ela que provavelmente aqueles diários seriam publicados em forma de um livro. Ela achou graça, achou que aquele homem estava tirando sarro da cara dela, certo? Então assim, a gente percebe que vai ter uma melhoria de vida para a Carolina, mas a gente sabe também que ela não foi eterna, entende? A Carolina realmente, gente, conseguiu dinheiro, saiu da favela, foi morar numa casa boa, mas ela era uma mulher que pertencia a essa realidade. Ela não conseguiu melhorar de vida porque ela não sabia onde aplicar o dinheiro, não sabia com que trabalhar, então ela perdeu quase tudo aquilo que ela conquistou. Teve que voltar para a favela, e esse foi um golpe tão duro para ela que ela termina por falecer quando isso ocorre, lá na década de 1980. Que droga, né, gente? Olha aí, ó. É uma realidade, né, tétrica, certo? É um livro que a gente lê e se sente mais do que impotente. Eu acho que a gente se sente mexido por conta do fato de que ele é um livro realístico mesmo, né? Uma situação, né, enfim, que retrata uma realidade social atual pra caramba. Beleza? Bom, gente boa, nesse sentido aqui, né, a gente termina, mas de falar do quarto de despejo. Legal aqui algumas fotos da Carolina, ela aqui junto com o Audálio Dantas, que foi o jornalista da jornal Folha da Tarde, né, na época que era o nome do jornal Folha de São Paulo, que descobriu os cadernos que ela escreve, legal? Aqui uma pichação, ó, dentro de uma favela, ali, a favela é o quarto de despejo e tal, tá vendo? A galera que aprecia bastante, né, enfim, esse aspecto. A Carolina aqui, ó, as margens do rio, lá onde ela vivia, tá vendo? E aqui embaixo um poeminha que ela escreve, não sei se vocês sabiam, mas a Carolina, além de ser escritora do Diário de uma Favelada, Quarto de Despejo, ela também escreveu outras obras, escreveu poesia, ela foi compositora de um álbum de samba, pois é, a Carolina ali, ela era multifacetada. E ela diz o seguinte aqui, galera, olha só, não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Genial, né? Olha só, com essa reflexão aí a gente, né, enfim, fica mais, né, sentido aí pela Carolina, mas ao mesmo tempo admirando a grandiosa obra que essa mulher maravilhosa aí conseguiu nos legar, não é verdade? Grandiosa Carolina Maria de Jesus, não é verdade, gente boa? Mulher era foda. Bom, dito isso, vamos começar então agora o segundo tempo da parada e vamos falar aí do livro chamado O Livro das Semelhanças. Antes disso, porém, vou dar aqui uma pausazinha, certo? E vou mandar aqui, ó, para quem tá assistindo ao link aqui, certo? Um outro link legal, massa, porque esse link aqui do Google Meet, você tá ligado que ele termina, né? Então eu vou te mandar aqui um outro linkzinho pra gente entrar, certo? Né? Enfim, na sala aqui, legal, novamente, beleza? E terminar aqui falando então do Livro das Semelhanças. Massa? Vou mandar esse link então aqui no chat mesmo, ok? Aí você vai, né, enfim, pegar o link ali e tudo mais, né? Vai adentrar nessa outra sala e aí a gente pode então continuar ali nesse momento, então, trocando uma ideia bacana sobre aí a Carolina Maria de Jesus, desculpa, agora a Ana Martins Marques, né? Agora a gente termina aí a Carolina Maria de Jesus. Beleza? Então é isso aí, vamos encerrar essa sala por aqui. Tudo bem? E aí eu começo com você na sequência, então, a gente trocando uma ideia aí, sacou? Sobre a tal da Ana Martins Marques. Tá aqui o linkzinho, então, para quem tá assistindo a aula ao vivo aqui comigo, ó, certo? No chatzinho, entre lá para nós podermos trocar uma ideia, ok? Já voltamos, então, fica por aí, não sai daí não, certo? Pra gente continuar o nosso encontro. Valeu! Fala aí, galerinha, vamos lá então aí, ó, continuar o nossa incursão literária, certo, sobre esse universo aí agora da
Ana Martins Marques, beleza? A gente vai continuar aqui então trocando uma ideiazinha, certo? Sobre esse universo aí. Vamos falar agora então sobre um livro de poesias, né? Pertencente a essa grande escritora que tá, né, enfim, viva ainda hoje. Ela é da literatura contemporânea, na verdade, faz parte desse contexto aí literário atual e tal. É uma grandíssima, né, enfim, escritora, uma das mais importantes autoras da literatura brasileira da atualidade, na verdade. Ela é indubitavelmente aí uma grande escritora, beleza? Então vamos trocar uma ideia, certo, sobre ela. Massa, vamos falar aqui um pouquinho então sobre esse contexto aí da literatura, né, enfim, brasileira da atualidade, dentro da parte da poesia, e vamos discutir um pouquinho nessa obra para você entender aí como é que ela funciona, quais são os elementos que nela aparecem, legal? E de que maneira todas essas situações são bastante importantes, né, meus queridos e queridas, para literatura atual aí. Valeu? Então, bora lá, certo? Vamos falar aí sobre esse universo. Deixa eu colocar aqui de novo para você, então, o slidezinho. Bom, então tá aí, ó. Vamos falar aqui sobre o Livro das Semelhanças, beleza? Gente boa, essa obra, o Livro das Semelhanças, é primeiramente um livro de poesias, certo? Segundamente, é uma obra bem recente, é a obra mais recente da Federal do Paraná. Ela foi publicada em 2015, então imagina só, na década passada, nem 10 anos atrás aí, legal? Pertence àquilo que nós costumamos chamar de literatura contemporânea, também chamado aí de pós-modernismo, tudo bem, gente? É uma literatura, portanto, bastante, não apenas atual, né? Mas acima de tudo, uma literatura vinculada à realidade social, né, do agora, beleza? Temos, portanto, essa vinculação aí com essa atualidade, beleza? É uma literatura vinculada mesmo à nossa realidade social do agora. Bom, quem é a Ana Martins Marques na fila do pão aí, certo? O que ela escreveu? Quem é essa escritora, certo? Qual é a importância de sua obra? Primeira coisa, galera, ela se vincula àquilo que nós chamamos de tendência contemporânea, ou seja, ela é uma poeta mulher, né, e tal, enfim, dentro do contexto de uma literatura ainda marcada muito pelo machismo, pela misoginia, certo? Muitos homens são escritores, mas essa é uma tendência da literatura, certo, da atualidade. Mas a gente tem, né, muitas escritoras mulheres, beleza? Muitas mulheres produzindo obras literárias na atualidade. Bacana, a Ana Martins Marques é apenas mais uma delas. A Alice Santana, por exemplo, atual também, escreve bastante. A Angélica Freitas, a Bruna Beber, a Laura Liuzzi, a Maria Valéria Rezende, a Cristina Sobral, a Conceição Evaristo, a Lucy Collen. Nossa, a lista é, né, meu Deus, interminável aí, sacou? Tem muitos e muitos e muitos escritores, claro, escritoras mais do que escritores, e é uma tendência, sacou, da atualidade. Massa, o número de mulheres produzindo obras literárias poéticas é maior, tá legal? A literatura da Ana Martins Marques, gente, que tá aqui embaixo, olha só, uma autora bastante jovem ainda, certo? É uma literatura marcada bastante pelo experimentalismo, certo? Ou seja, não há ali uma tendência, né, uma articulação, sabe? De uma visão de mundo muito poética, de fato, sacou? Você tem textos, claro, que tem muitas técnicas, né? São textos elaborados, massa, são textos bastante densos, mas são textos inovadores, insólitos, metafóricos, desestruturadores das formalidades mais tradicionais da literatura, sacou? Ela não é uma mulher que vai se preocupar, uma poeta que vai querer trazer, sei lá, sonetos, sabe? Fazer textos muito formais, legal? Textos que promovem uma reflexão muito elaborada, nada disso. É uma literatura extremamente simplista, bacana? E ao mesmo tempo, paradoxalmente, muito complexa, legal? Essa é uma característica da literatura contemporânea e na parte da poesia. Bom, o que é essa poesia poemática da atualidade? Galera, essa literatura pós-moderna na poesia, ela é marcada por esse atrito de linguagens. Como assim um atrito de linguagens? A gente tem a linguagem imagética, certo? Nós vivemos imersos no TikTok, no Instagram, em outras redes sociais, enfim, que utilizam a imagem muito mais do que a palavra. E o que a Ana Martins Marques, assim como várias outras poetisas também fazem, galera, na literatura contemporânea, é tentar criar, certo, uma reflexão crítica sobre essa imagem, ou seja, esse universo das imagens, e trazê-lo, certo, para o contexto de uma literatura mais palpável. Massa? Ou seja, fazer uma espécie de intermediação, uma intermedialização, sacou? É uma intersemiose, assim, isso é, pegar o texto poético, escrito, palavras reflexivas, eruditas, elaboradas, e fazer com que você visualize alguma coisa a partir dessas imagens, legal? Desses textos. E nesse sentido ela cria um atrito, né? Ela vai criando, né, uma espécie de enfoque linguístico aqui. A gente faz, galera, muitas analogias, tá legal? Nesses textos aí da Ana Martins Marques, bacana?
Então, a analogia, na minha opinião, é o elemento mais recorrente nesse livro inteiro, tanto que o livro se chama o livro das analogias, o livro das semelhanças, o livro das metáforas, né? Enfim, ela vai trazer aí esse título, né, bastante importante dentro do seu livro. Esse texto poético, então, dela vai subverter a lógica. Não é um texto lógico, não é um texto tradicional. Ela quer fazer um texto subversivo, anárquico, legal? Um texto diferente, que te tira da tua zona de conforto e te proporciona uma reflexão sobre o próprio ato do que é ler, do que é um texto poemático, né? Do que é um texto escrito, de que maneira esse texto escrito cria relações de sentido, beleza? Diferentemente do que acontece na literatura, sei lá, do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, massa, que permite uma leitura assim de reflexões sociais, né, de reflexões políticas históricas e tal. A Ana Martins Marques não tem uma vertente. Ela tem infindas e inumeráveis, mas é como se o texto pudesse ser, digamos, descolado, assim, como se fosse um velcro. Você tira uma camada, depois outra, e nunca mais acaba esse processo, entendeu? O texto é repleto de tantas e tantas camadas que a gente nem sabe mais o que é texto, o que é reflexão que a gente está fazendo sobre o texto, e assim vai. Essa subversão é tão grande que muitos dos poemas presentes nesse livro, para não dizer quase que a totalidade dos poemas, serão metapoemas, isto é, vão refletir sobre o ato da escrita, sobre a composição do livro, o papel do leitor, a própria função, galera. Para que é que serve poesia numa realidade como a nossa, né? A gente não precisa de poesia na realidade atual, você concorda comigo? A poesia não é necessária, legal? Afinal de contas a gente tem a imagem. Ou será que ela é necessária? Ou será que a imagem não passa a ser também poética? Quem sabe um filme? Numa dessa uma música, entende? Então os textos dela promovem muitas reflexões, legal? São textos caudalosos, são textos profundos, são textos feitos, como eu disse a você antes, em camadas, repletas de puros significados, legal? Textos, portanto, intermediáticos, que reforçam essa ideia de analogias, analogia com a imagem, analogia com o som, analogia, enfim, com várias outras formas de propagação dos sentidos, né? E ela experimenta muito esses diálogos entre o poeta e o leitor, legal? Ela faz muito esse diálogozinho, né, entre nós dois, assim, né, entre poetas, certo, e leitores, entre leitores e poetas, ela fica nessa relação dialética aí, valeu? Bom, o livro, gente, das semelhanças, né, como eu disse a você lá, ele foi publicado em 2015, portanto, não apenas é recente, como também reverbera, ecoa muitas das reflexões e preocupações que nós até agora, aqui em 2022/23, temos, não é verdade? Então esse é um livro, ó, que é bem curto, mas para um livro de poesias ele é um livro relativamente longo, né, ele tem ao todo 108 páginas, legal? Né? Então não é, claro, um livro enorme, obviamente, mas não é um livro pequenininho, né, de poesias, belezinha? Ele é um livro, gente boa, dividido em 4 partes, tá legal? Então você vai ter, né, 4 partezinhas aqui enumerativas dentro deste livro, tá legal? A primeira parte, galera, chama-se justamente livro, certo? E serão, é como se fosse um meta-livro, sabe? É um livro dentro do livro. É uma parte metapoética, na qual a Ana Martins Marques reflete sobre, se você fosse um poeta, como é que você escreveria um livro? Como é que você pensaria na capa, na contracapa, no título, certo? Na dedicatória, no primeiro poema, no segundo poema, entende? Então ela vai literalmente usando poemas para fazer uma poética reflexão sobre a arte poética de fazer poesias. Nossa, né? Extremamente doida essa primeira parte. A segunda parte chama-se cartografias, e assim como o nome sugere, mapas, né? Ela vai literalmente fazer um mapeamento, mas é um mapeamento lírico. Veja, a segunda parte, gente, é uma parte lírica, legal? Uma parte sentimental, bonitinha, sacou? A primeira parte não, a primeira parte é metapoética mesmo, certo? Fala-se só de fazer poesia mesmo. A segunda parte não, ela fala sobre como a gente mapeia os sentimentos. Como é que a gente encontra o amor? Olha aí, ó, pra você que estava querendo encontrar, ó, lê a parte de cartografias aqui. A terceira parte do livro é bem curtinha, é a menor de todas, ela tem apenas 14 poeminhas, certo? E todos eles são micropoemas. Como assim? Ah, galera, são poemas que tem 3, 4, às vezes menos, até versos, legal? Ou seja, são poemas sobre trivialidades. Ela pega palavras do senso comum, tipo vir a cabeça, né? Dar à luz, legal? E coisas assim, sabe? Ela vai pegando palavras tipo quebrar promessas, pagar para ver, e ela usa essas palavras-chave, certo? Essas palavras consideradas, essas expressões consideradas clichêzonas, e a partir delas ela cria, certo? Pô, por isso visitas ao lugar comum. O que ela quer dizer aqui,
ainda continua naquela parada lírica da primeira parte, né? Da segunda parte, perdão, é que ela consegue fazer poesia a partir de coisas banais. Como diria o Manuel Bandeira, a poesia está em tudo, no amor, nos grandes sentimentos, nos elementos transcendentalistas e também nos chinelos. Ou seja, nas coisas mais banais, né, cara? Nas coisas mais simples do universo. A última parte do livro, galera, chama-se O Livro das Semelhanças. E como o nome sugere, não apenas é um trecho similar às outras partes, mas ele meio que reconfigura as outras partes, certo? Então veja, basicamente o livro é composto de 3 partes, uma metapoética, 2 líricas e uma última parte que meio que funde, mistura tudo isso, mas e vai então meio que aprofundando essas reflexões, tá legal? Os poemas do livro, galera, são todos, quase todos, né, claro, minimalistas. O que é minimalista? É bem pequenininho, certo? Não são poemas longos, tá legal? São poemas curtos, diretos, poucos versos, não há preocupação rímica, tampouco de estrofação, tampouco métrica também, são poemas totalmente desprovidos, né? Enfim, versos livres, desprovidos de quaisquer preocupações métricas, de quaisquer preocupações rímicas, legal? Ela usa uma linguagem extremamente coloquial, raramente ela faz uso de uma linguagem um pouquinho mais elaborada, porém ela faz muitas metáforas, galera, insólitas. Como assim insólitas? O que é uma metáfora insólita, Alder? Uma metáfora, né, que significa o que isso? Gente, insólito, certo? É algo que não faz sentido, é algo que tira o sentido de lógica da frase. Por exemplo, o 4º poema da 3ª parte, chamado Visitas ao Lugar Comum. O 4º poema é assim, ó: perder a hora e encontrá-la depois, num intervalo de teatro, nos cantos empoeirados de domingo, entre um telefonema e outro, dentro do táxi. Tá vendo? Então, assim, quando ela fala perder a hora, a gente usa essa frase, perder a hora, que é tão comum, né? Mas ela fala, a gente encontra ela depois, nos momentos mais inoportunos, no intervalo do teatro, nos cantos empoeirados do domingo, entre um telefonema e outro, num táxi. Legal? Então a ideia é essa, ela vai subverter, como eu disse antes, massa, essa logicidade, criando metáforas que aparentemente não fazem sentido nenhum. Esse é um elemento que a Federal do Paraná e outros vestibulares que já cobraram esse livro, galera, podem associar. Legal? É muito interessante você ficar prestando bastante atenção nesse aspecto. As metáforas que parece que não fazem sentido, cara. Essa linguagem que parece que cria um troço que você fala, caralho, o que ela quis dizer aqui? Certo? Então essa subversão, tanto semântica quanto linguística, é uma característica da literatura atual, certo? Não apenas na poesia, sacou? Também dentro dos textos escritos, né? Dos textos em prosa e tal. Né? Texto escrito, bom, todos eles são, né? Mas você entendeu, mas textos em prosa. Bom, tá aí, ó. O Livro das Semelhanças tem essa estruturação. Bacana? Isso é algo que é importante se lembrar. Pode vir a ser algo que a Federal venha a cobrar de vocês aí. Bacana? Vamos falar então agora de cada uma das partes, ler um ou outro poeminha, entender o que ela fala nesses elementos todos. Show de bola? Vamos começar então, primeiramente, meu querido, pela parte número 1 e minha querida também, que se chama livro, tá legal? Essa primeira parte, galera, ela é composta por 20 metapoemas. Helder, o que é um metapoema? Metapoema, galera, é um poema que fala sobre o ato de escrever um poema, certo? O que ela tá falando aqui é retratar literalmente isso, ó, o ato de produzir um livro de poesias, certo? Ou seja, a concepção do livro, as ideias principais, a capa, o título, a dedicatória, a contracapa, o colofão, tudo, ela vai refletir sobre tudo, certo? Presente, legal, dentro do livro. Antes de começar essa primeira parte, ou seja, antes do livro propriamente dito começar, né, galera? Antes dessa primeira parte chamada livro começar, vai aparecer um poema, certo? Que é um poema solto, é um elemento como se fosse um elemento paratextual. O que é um elemento paratextual, certo? É um elemento que está além do texto. Pense numa carta, por exemplo, tá ligado? O gênero carta, o gênero né, que a gente escreve nas redações aí da UniOeste, por exemplo, inclusive a própria Federal do Paraná pode vir a cobrar também. Pois é, dentro desse texto nós temos, por exemplo, uma coisa chamada local e data e vocativo. Veja, esses elementos, local e data evocativo, são elementos paratextuais. Eles estão além do texto, né? Então, é algo parecido com isso. É como se ela estivesse mostrando que antes de produzir efetivamente o livro, a gente está no mundo das ideias ainda, sacou? E olha que interessante, no mundo das ideias, nós temos um poema chamado Ideias para um Livro. Legal? É como se ela ainda estivesse nessa concepção mesmo, antecipando muitas das características metapoéticas que vão fazer parte do Livro das Semelhanças. Então, isso é uma antecipação, galera, da obra, certo? É uma enunciação de um efeito discursivo que vai concretizar a palavra em livro, ou seja, vai transformar a palavra, vai transformar o objeto palavra em efetivamente uma história, um livro, uma coisa mais elaborada, legal? Bom, o poeminha está aí, ó, certo? Ideias
para um livro. É um poeminha bem curtinho, bem característico da Ana Martins Marques. Veja, você tem aqui 6 estrofes enumeradas com numerais romanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas são formadas por dísticos, isto é, certo? Versinhos, estrofezinhas formadas por 2 versos, ó, são todas dísticos, legal? Não há preocupações rímicas, tampouco métricas de metrificação, né? E ela vai dizendo em cada uma dessas partes quais são as suas ideias, né, para o livro. No primeiro ela diz assim, ó, o que é uma ideia para um livro? O que seria um livro? Uma antologia de poemas escritos por personagens de romance. Irônico, né? Aí ela continua, uma antologia de poemas, epitáfios. Ou seja, epitáfios, né, seriam aqueles textos escritos nas lápides, né, galera? Na terceira, uma antologia de poemas que citem o nome dos poetas que os escreveram. Perceba que ela usa 3 vezes aqui, né, ou 4, ela vai usar na outra parte também, a palavra antologia. Veja, quando ela diz que uma antologia é uma antologia, a palavra antologia, galera, é como se fosse uma junção, certo? De vários textos. Bacana? É como se fosse um the best of, assim, sabe? Entende? Você vai, então, reunir, fazer uma reunião de vários textos previamente publicados. Veja, ela fala uma antologia de poemas escritos por personagens, uma antologia de poemas, antologias de poemas que citam o nome dos poetas que os escreveram, uma antologia de poemas que atenam as condições 2 e 3, legal? Então, a ideia dela aqui é fazer uma antologia, uma reunião de textos que representem uma determinada ideia. Aí ela diz no quinto, ó, um livro de poemas que sejam ideias para um livro de poemas. Então ela quer fazer um livro que faça com que pessoas tenham ideias para escrever um livro. E aí a sexta é a mais legal de todas, ó. Este livro de poemas. Ou seja, ideias para um livro. Este livro é uma ideia. Legal? Então aqui, ó, quando ela diz essa partezinha 6, né, gente? Nesse primeiro poeminha do livro inteiro, não apenas ela meio que antecipa todas as características do livro como um todo, mas ela caracteriza a própria ideia do que para ela seria o livro das semelhanças, né? Ó, seria a característica fulcral, a característica primordial, a característica mais importante da literatura da Ana Martins Marques, legal? O que significa isso? Essa característica fulcral, significa que o livro de poemas dela é uma ideia para livro de poesias. O livro de poemas chamado Livro das Semelhanças é uma tentativa da Ana Martins Marques de elucubrar, entende? De transcender, legal? E pensar na própria articulação de como criar sentidos aí para os seus textos poemáticos. Mas é isso que ela está tentando produzir aí dentro de seus textos. Genial, né, cara? É muito massa, né? Então, antes de começar a primeira parte, ela vai e escreve esse poeminha aí. Bom, no livro, gente, na parte inicial, no primeiro livro, lembra? Tem 20 poeminhas. Se você contar aqui, ó, você vai ter 20 nomes aqui, que são os nomes dos poemas. Veja, cada um desses nomes aqui são nomes de poemas, ó. Tem um poema chamado Capa, tem um poema chamado Nome do Autor, o poema chamado Título, o poema chamado Dedicatória, Epígrafe, Primeiro Poema, e assim vai, gente, legal? Né? Assim vai indo, até chegar no poema livro lá, que vai ser o 20º poema, legal? Então, assim, ó, tem 20 poeminhas nessa primeira parte. Perceba que os nomes, certo, dos poemas, não apenas fazem referências, assim, extremamente diretas, bastante idiosincráticas em relação ao que é um livro, mas mais do que isso, ó, dividem, né, esse livro em elementos paratextuais, ou seja, as informações iniciais, legal? O miolo do livro, ou seja, o livro propriamente dito, ó, primeiro poema, segundo poema, daí tem outros nomes ali e tal. As informações finais de um livro, ó, o índice, né, o sumário, o colofão. Colofão é aquela página, né, que a gente coloca no final de uma história. Por exemplo, nesse livro aqui, nesse volume, se eu pegar do final para frente, ó, vou ter essa página final e essa página aqui, ó, que, né, tá na contracapa, e uma página em branco, olha só, essa página que não tem nada, nem de um lado e nem do outro, tá vendo? É uma página em branco, essa página chamada colofão, beleza? Temos a contracapa e o último poeminha chamado livro, que seria, depois de tudo isso, somado o livro propriamente dito, beleza? Então a ideia da Ana Martins Marques, galera, nessa primeira parte, é fazer uma reflexão. Para que serve uma capa de um livro? Para que serve uma dedicatória? De que maneira eu penso no primeiro poema do meu livro? E no segundo? E nos outros todos? Ela fala, ó, acidente, encontro, tradução, papel de seda, não sei fazer poemas sobre gatos, boa ideia para um poema, esconderijo, poema de verão, poemas reunidos, último poema. Olha que interessante, né? Tem o primeiro poema, mas vai ter lá embaixo também o último poema. Veja que isso, no fim das contas, é uma releitura também do Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias que fez um livro chamado Primeiros Cantos,
e últimos cantos, né? Olha, primeiro poema, último poema, não é uma coisa incomum, né, dentro da literatura, bacana? Bom, nesse contexto, galera, dá para dizer que os títulos, certo, desses poemas, eles vão construindo, ó, um percurso, né, da composição de um livro. Ou seja, a ideia da Ana Martins Marques é fazer com que você, leitor, entenda qual é o processo pelo qual o autor passa para produzir essa história. Pensar na capa, pensar na dedicatória, pensar no colofão, pensar no sei no quê. E ela diz que muitos desses textos, eles se autorreferencializam, ou seja, não é ela que está escrevendo. Na realidade, quando a gente escreve, a gente nunca escreve efetivamente, certo? É isso que a Ana Martins Marques quer dizer, certo? As nossas leituras, elas advêm de outras leituras. São leituras que se baseiam em outros textos já previamente produzidos, entendeu? São textos, galera, que na realidade representam plágios, efetivamente, né, de outras obras. Inclusive, dentro da primeira parte, claro, tem vários poemas dentro da primeira parte, né? Dedicatória, nome do autor, tradução, acidente e tal. Tem uma porrada de poema lá, segundo poema, né? E assim vai tendo um monte de poeminha. Tem um poema que chama Esconderijo, e nessa primeira parte. E ela, antes de começar o poema, ela coloca ali uma epígrafezinha no poema, ela diz assim, ó, Esconderijo é o título, e ela diz, involuntariamente plagiado do poema, abre aspas, Os vivos devem ultrapassar os mortos, fecha aspas, de Robert Bringhurst, em tradução de Virna Teixeira, publicada no número 17 da revista Inimigo Rumor. Tá vendo ela falando, cara, eu plagiei mesmo, cara, eu copiei o cara. Então assim, ó, nesse livro de poesias, uma reflexão que ela faz que eu acho extremamente válida, absolutamente importante e quase filosófica, é a análise do conceito de autoria, do conceito de originalidade. O que ela escreve, é ela que está escrevendo mesmo? Ou na realidade isso é fruto das leituras que ela fez, das bagagens que ela tem, entendeu? Dos plágios, sejam eles voluntários ou não, que ela talvez tenha produzido, entendeu? Quando a gente escreve uma redação, é a gente que está escrevendo, a gente está se baseando no modelo, de um modelo, de outro modelo, de outro modelo. E esse eco nunca acaba, entende? Então esse é um dos elementos que aparece na primeira parte, galera. Essa análise, entendeu? Sobre os conceitos de autoria e de originalidade, né? O livro funciona, então, enquanto um suporte para a leitura, bacana? A leitura, ela transcende o livro. A leitura é leitura de mundo. Você não precisa ler num poema isso. O que ela está dizendo, portanto, é que a leitura vai além, certo? Da história, do próprio livro em si, do objeto, entende? Que nós chamamos de livro, que tem folhas, páginas e tal. A ideia da Ana Martins Marques é fazer você perceber que o universo da poesia, sacou? Ele transcende as páginas do livro, entendeu? E por isso ela está falando de um livro, para você perceber a importância dele e ao mesmo tempo sua inutilidade, legal? Nesse sentido, ela usa bastantes intertextualidades, bastantes interdiscursividades, bastantes experimentalismos, como eu havia dito anteriormente. Legal? Então a primeira parte, gente, basicamente, o principal elemento é aquele que eu te falei aqui, ó. Essa discussão sobre autoria, sobre originalidade e sobre como escrever um livro no fim das contas é ter o descaramento, entendeu? De produzir algo e dizer que é seu, que você teve aquela ideia sozinho, que ela veio de sua, né, cabeça, que na realidade você não se baseou, entendeu? Em nada aí que você tenha lido previamente. Bom, aqui tem alguns poeminhas pra gente dar uma refletida nesse aspecto, olha só. É o primeiro poema que ela diz assim, ó, título, é o título do poema, legal? E ela coloca, ó, suspenso sobre o livro como um lustre num teatro. Acabou o poema. Legal, né? O que ela quer dizer, Helder, com esse poema? Cara, por que isso é um poema, velho? Da onde é que esse negócio é um poema? Como é que falam que esse negócio é bom? Perceba o seguinte, ó, você já entrou, por exemplo, aqui em Curitiba, né, tem o famigerado Teatro Guaíra, que é um teatro maravilhosamente, né, suntuoso, extremamente bonito e tudo mais. Quando você adentra, certo, naquele local, efetivamente dentro do grande salão do teatro existem lustres enormes, pendurados no teto, certo, que são maravilhosos, cara, enormes, gigantescos, cravejados com pedras e tudo mais. Veja, assim como a primeira coisa que você nota quando você adentra nesse universo é essa imagem desse lustre tão suntuoso, tão bonito, tão expressivo, dentro de um livro, o elemento que salta aos teus olhos é justamente o título, entende? É justamente ele, o título que faz com que você perceba, com que você visualize, com que você note, com que você observe e com que você seja fisgado talvez pelo livro. Então ele está suspenso, certo? Sobre o livro, como se fosse um lustre. Essa metáfora é interessante. Lembra aquilo que eu te falei, ó, quando ela faz essa metáforazinha, essa analogiazinha, ó, como um lustre num teatro. Essa metáfora que é aquela metáfora insólita que eu te falei antes, lembra? Ó, essa metáfora insólita, ela cria um certo estranhamento, né? Você fala, como assim, cara? Da onde, né? Mas ao mesmo tempo te promove e te desafia a tentar compreender
Legal? O texto. É genial, cara. Olha esse outro poeminha que legal aqui, ó, chama Dedicatória. Esse aqui eu acho legal, porque é nesse que ela reflete sobre a autoria e a originalidade. Ela diz assim, ó: ainda que não te fossem dedicadas, todas as palavras nos livros pareciam escritas para você. Que legal, né? A gente às vezes sente de fato isso quando lemos um determinado elemento, quando entramos em contato com um determinado texto, parece que ele nos diz algo efetivamente, não é? Que ele nos traz uma reflexão direta, que ele nos aponta para um caminho de interpretação de alguma coisa que de fato diz respeito a gente que está lendo aquele texto naquele momento, cara. Ainda que não fossem dedicadas para você, todas as palavras pareciam escritas para você. Genial, né, galerinha? Muito massa. Então perceba que essa primeira parte, ela reflete, claro, sobre a composição do livro, mas ela não fica restrita apenas a isso, concorda? Ela consegue ir além, né? Ela consegue elaborar elementos que não se restringem somente ao livro em si, legal? Mas fazem você refletir sobre a importância da leitura, sobre como em contato com um livro nós encontramos respostas, nós parece que nos enxergamos numa relação especular, entende? No espelho, legal, né? É muito massa. Veja que ela também faz intertextualidades, ó, aqui ela cita o Octávio Paz, que é um grande, né, enfim, sociólogo / filósofo aí, legal? O Paul de Man, que é um grande escritor, né, contista. Então assim, ó, ela vai, né, trazendo intertextualidades, referências e criando possibilidades de interpretação. Massa? Essa é a primeira parte aí desse grande livro chamado Livro das Semelhanças. Então, ó, duas coisas importantes que a Federal pode e talvez venha cobrar de você dessa primeira parte. Primeiro, essa primeira parte é uma parte ligada muito, mas muito mesmo, a questões associadas ao quê? A esse contexto que nós chamamos de metapoesia, tá legal? A segunda coisa, galera, é que nem sempre essa metapoesia vai ser o único elemento. Por exemplo, tem um poema genial nessa primeira parte chamado Não Sei Fazer Poemas sobre Gatos, legal? E nesse poema ela diz o seguinte, ó: não sei fazer poemas sobre gatos. Se tento, logo fogem, furtivas as palavras. Soltam-se ou saltam, não capturam do gato nem a cauda. Sobre a mesa, quieta e quente, a folha recém-impressa, página branca com manchas negras. Eis o meu poema sobre gatos. Que legal, né? Então ela se baseia nesse poema, ela diz aqui, né, na epígrafe, numa frase que é a seguinte: não sei gatografia, da Ana Cristina César, né, que é uma grande poeta aí da literatura contemporânea brasileira também. Então veja, ó, esse poeminha é muito legal e ele reflete bem essa primeira parte. Quando ela fala que ela não sabe escrever sobre gatos, ela faz uma comparação insólita dos gatos que saltam felinamente, certo? Bonitamente, como os gatos, né? Enfim, dela mesma, das ideias. As palavras, assim como os gatos, bastante lindas e bonitas e, né, enfim, assim, né, exuberantes, ela não consegue pegar, ela não consegue visualizar, eles são rápidos, eles são furtivos, certo? E aí ela imprime uma página de papel com manchas pretas, como se fosse um gato, são as palavras. Eis aí o poema. Legal, né? Então é uma reflexão muito, eu diria, encorajadora aí acerca do que de fato representa uma poesia. Bacana? Vamos para a segunda parte então, certo? Aqui, né, tem o poeminha lá chamado Boa Ideia para um Poema. Este eu acho que é o mais importante poema dessa primeira parte. Muito provavelmente a prova da Federal do Paraná pode vir a cobrar, pode vir a se referir, né, sobre ele, uma vez que ele representa bastante aquele conceito de autoria que eu falei para você, essa reflexão sobre o que é a literatura, para que é que serve a escrita e assim por diante. Legal? Bem bacana aí essa reflexão da Ana Martins Marques, galerinha. Bom, segunda parte se chama Cartografias. É uma parte bem curtinha, tem apenas 10 poemas, nenhum desses poemas tem título, tá legal? Esses poemas, galera, vão metaforizar o olhar, certo? O olhar do eu lírico em torno da ideia do que é um mapa, para que é que ele serve. O mapa enquanto não apenas um objeto, sacou? Que mostra um caminho determinado, mas acima de tudo, um objeto artístico, um objeto poético, um objeto que tem reflexões e valores, massa, mais aprofundados, mais desenvolvidos, entende? Mais elaborados, exacerbados, legal? O conceito do que é uma viagem, do que é um encontro bacana, eles vão ser muito ressemantizados, eles vão ser bastante expandidos nessa parte. Isto é, você, quando usa um poema, não necessariamente você lê este poema numa única vertente. Esse poema, como diz a Ana Martins Marques, é um mapa, legal? Ele é um mapa para que você encontre significados, para que você viaje pelas palavras e encontre sentidos que você talvez não esperava que fosse encontrar, né? Então é isso que ela quer fazer. Veja, ela ainda está fazendo, certo, poemas metapoéticos, porém, diferentemente da primeira parte, os poemas nessa segunda parte são mais líricos, isto é, mais sentimentais. Inclusive neles parece existir uma certa continuidade
continuidade temática. Por exemplo, você lê o primeiro poema dessa segunda parte, que não tem título, ele é bem curtinho. É um poema que tem ali sempre estrofezinhas de 4, 5 versos, ele é dividido, né, enfim, em algumas partezinhas lá e tal. E aí ela vai, né, enfim, falando ali de uma determinada situação. Beleza. Daí no segundo poema que você lê nessa segunda parte, de cartografias, né, o segundo poema ela continua fazendo referências à mesma ideia que ela tinha feito no primeiro poema. Então parece que essa segunda parte do livro, ela promove uma continuidade, entendeu? É bem legal. Há, portanto, ó, uma mimetização, certo? Do que significa a representatividade, o que significa representar alguma coisa, legal? O que representa um mapa? Ah, representa a Terra, representa o universo, representa o mundo, representa, enfim, as coisas visíveis e palpáveis da natureza. Bacana? E o que representa um poema? Aí que tá, ele representa o ser, ele representa o sentimento, ele representa a existência. E como é que eu posso mostrar isso dentro de um poema? Legal? De que maneira eu posso apontar para essas coisas? É isso que a Ana Martins Marques vai tentar fazer, gente, nesta segunda parte, legal? Por exemplo, ó, ela começa essa segunda parte com um poema que diz isso aqui, ó, ela diz assim, ó. E então, veja que ela já começa o poema com a partículazinha aditiva e. E então, você chegou, como quem deixa cair sobre um mapa, esquecido, aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro, preenchendo por descuido um qualquer lugar até então deserto. Olha que bacana, né? A ideia do texto é isso. Ele tá ali virgem, é um mapa que ninguém nunca usou. Você pode pegar um lápis, por exemplo, e escrever alguma coisa no seu livro, entende? Você pode ler uma palavra, circulá-la, certo? E a partir daí você cria uma nova possibilidade. Até então, naquele deserto que nada existia, você vai lá e imprime a sua subjetividade. Que genial, né? Isso é ser, é para isso que serve a poesia. Aí veja que o segundo poema meio que continua o primeiro. Ela diz assim, ó. Você fez questão de dobrar o mapa de modo que nossas cidades, distantes uma da outra, exatos 1.720 quilômetros, fizessem subitamente fronteira. Legal, né? Cara, parece que tem uma continuidade entre os poeminhas, né? Parece que eles vão meio que continuando de fato. Então veja, são esses dois poeminhas que a gente leu agora, ó. Esse aqui, ó, seria o primeiro poeminha, certo? Esse aqui seria o segundo, ó. Veja que interessante, o que ela quis dizer com isso? Você fez questão de dobrar o mapa e as cidades que eram distantes agora subitamente fazem fronteira. É como se nós, com a página, né, enfim, do livro nas mãos, pudéssemos literalmente dobrá-la, desdobrá-la, circulá-la, rasurá-la, rabiscá-la, enfim, vivê-la. E a partir dessa experiência, nos aproximarmos daquele que escreveu o texto. Seja ele alguém que vivo se encontre no seu próprio município, seja ele ou ela alguém que faleceu há exatos 200 anos. Né? A gente pode fazer isso com Shakespeare, por exemplo, que, meu Deus, viveu lá atrás na história, né? Ou então com ela mesma, Carolina Maria de Jesus. Massa, então a ideia da distância que se torna irrisória a partir do momento em que o mapa, isto é, o poema, o texto, a literatura, certo? Ela pode ser desdobrada, ela pode ser entendida, ela pode ser compreendida e com isso distâncias são vencidas. Cara, genial, né? Esse aqui é o terceiro poema, ó. Ela diz assim, ó. Você assinala no mapa o lugar prometido do encontro para o qual no dia seguinte me dirijo com apenas café preto, o bilhete só de ida do metrô, a pressa feroz do desejo, deixando, no entanto, esquecido sobre a mesa um mapa que me levaria aonde? Olha que legal, ela aqui faz uma ironia, né? Peraí, o mapa vai levar aonde mesmo? Você assinala no mapa o lugar prometido, né? Daí ela vai se perder em minudescências, né? Eu me dirijo lá no dia seguinte, café preto, bilhete, pressa, desejo. Peraí, onde é que eu tava indo? Entende? Então a ideia é essa, o mapa sozinho não faz nada. Legal? A intenção, né, a vontade, o desejo precisam materializar todas essas informações também. Nesse sentido, ó, essa progressão temática que vai acontecendo em torno desses 10 poeminhas é interessante porque vai apagando, certo? Essa ideia entre o eu lírico e o autor, entre o que é real e o que não é real. Veja, quando a gente lê essa segunda parte, a gente fica se perguntando, quem escreveu isso foi a Ana Martins Marques ou foi um eu lírico? Quem escreveu isso foi a mulher que está tentando fazer um poema ou foi então um narrador, sacou? Um eu lírico de fato? Então nessa parte, galera, a gente tem muito esse conceito, olha só, de mímese ou mimese, né? A gente tem esse conceito de algo que vai se criando, que vai, né, enfim, articulando ali informações, fatos e tal. A literatura, para ela, funciona como uma espécie de mapa, entende? Certo? E para nós também, leitores, né? Há uma sensibilidade muito forte aqui. Os poemas nos ajudam, e nos ajudam ao quê?
a fazermos viagens, a nos entendermos, a nos encontrarmos, a compreendermos efetivamente as razões pelas quais um determinado texto nos diz tantas coisas, mesmo sem dizer quase nada. Legal? Né? Por exemplo, tem um outro poema dessa segunda parte que é bem curtinho, só tem 3 versos, e ela diz assim, ó: combinamos por fim de nos encontrar na esquina das nossas ruas que não se cruzam. Legal, né? Olha aí, esquinas das nossas ruas que não se cruzam. Então, a ideia aqui é produzir uma verdadeira cartografia existencial, certo? Promovendo viagens ligadas a sonhos, a espaços, memórias, certo? Ou seja, promover através da leitura uma viagem para que você encontre você mesmo ali no meio daquelas páginas perdido. Legal? Uma forma legal de entender literatura é justamente essa, né, galera? A gente perceber o quanto de eco existe na gente mesmo em relação àquilo que a gente às vezes nunca havia lido anteriormente. É interessante descobrir isso, né? Como ela disse lá no começo, parece que todas as palavras do livro, mesmo que não fossem dedicadas a você, né, estavam endereçadas para você. Legal? É bem essa ideia mesmo. Bom, um poema bem conhecido, que eu acho que a Federal pode vir a cobrar dessa segunda parte, ele não tem nome, mas é esse aqui, ó. Ele é um poema bem grandão, tá vendo? E aqui nesse poeminho, ó, você tem 3 verbos interessantes. O verbo abrir, o verbo deixar, que vai começando cada uma das estrofes, o verbo pensar. Então, ó, abro, deixo e penso. É meio que mais ou menos o que é feito com a literatura, com o texto de forma geral, você concorda? Você abre o texto, você deixa ele ali, certo? E a partir desse texto que foi aberto, não necessariamente você vai interpretá-lo, você vai deixar que ele, certo, te diga alguma coisa. Assim é com um texto religioso, não deixa de ser um texto. A pessoa abre a Bíblia, por exemplo, lá, sei lá, o Torá, né, enfim, dos judeus, né, o Corão aí, né, enfim, dos muçulmanos, mas é aberto um livro como esse e é deixado esse livro ali. E esse livro reflete, esse livro leva, esse livro engloba a ideia do pensamento. Cara, é muito bacana, né? É bem legal mesmo aí a reflexão que ela faz nessa segunda parte. Bacana? Vamos pra frente então, galerinha, falar agora da terceira parte do livro. Veja, essa terceira parte, embora tenha mais poemas do que a parte anterior, os poemas são bem pequenininhos. E justamente por isso essa é a menor parte do livro. Ó. Você tem 14 micropoemas. Todos os micropoemas, galera, têm entre 6 no mínimo e 14 no máximo versos. Ou seja, são poemas bem curtinhos, né? Como eu te falei, ó, são poemas baseados em ditados populares. Por exemplo, pagar para ver, perder a cabeça, dar à luz, dobrar a língua, entre tantos outros, né? Ela vai pegar essas expressões chamadas de populares, e vai ressemantizá-las. Ou seja, vai fornecer para essas expressões universalidade, potência, significado, sentido. Legal? É bem massa, né? É interessante o que ela quer mostrar aqui. Veja, na primeira parte, ela refletiu sobre o que é um livro. Na segunda parte, ela tentou mostrar que esse livro, com o mapa certo, legal, com o caminho adequado, ele consegue te dizer muita coisa. Na terceira parte, ela quer mostrar que mesmo que o livro diga coisas banais, comuns, né, sem muito aprofundamento, ainda assim você pode retirar dali alguma coisa, certo? Ela faz muitas ironias, galera, são reflexões bastante irônicas, bem humoradas, os clichêsões e tal, isso acontece bastante aí, certo? São poemas bem pequenininhos que vão tematizar as incertezas da vida no geral, legal? Certo? Vão abordar aí o percurso de entendimento daquilo que nós chamamos de compreensão existencial. Massa? Ó, um exemplo disso tá aqui em vários poeminhas. Veja, todos os primeiros versinhos, ó, tem essa frasezinha que é clichê, sacou? Que é o lugar comum, ó. Quebrar o silêncio, pagar para ver, dobrar a língua, perder a cabeça, tá vendo? Ó, dar a luz, perder a hora, legal? Chegar em cima da hora, né? Certo? Esperar junto a alguém, quebrar promessas, belezinha? Então tá aí, ó, certo? Esses são todos os elementos que aparecem. Veja o primeiro lá, quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços. Testar-lhes o corte, o brilho cego. Então o silêncio quebrado, literalmente, é uma metáfora insólita. Pagar para ver e receber em troca vistas parciais, uns cobres de paisagem. Então você paga para ver, literalmente paga, pega 10 reais e paga, e recebe em troca o quê? Apenas vistas parciais. É interessante, ela vai brincando com as palavras. No número 5 ali, ó, dar a luz e então sondar num átimo de abismo, como um espeleólogo, um cosmólogo, um cenógrafo, um guarda noturno, a própria escuridão. Legal, né? Então dar a luz, certo? Ou seja, dar para alguém a luz e depois ficar no escuro, é isso que ela está dizendo. É interessante observar que muitas dessas situações, né, não apenas cotidianas, recorrentes e tal, mas acima de tudo criam uma perspectiva de análise, né? É bem bacana observar, né, esse aspecto aí do poeminha. Essa terceira parte não tem muito o que dizer mesmo. Provavelmente se a Federal cobrar de você, assim como outras provas já fizeram, vai se perguntar uma dessas duas coisas.
as brincadeiras, os xistes, entende? Que ela faz através dessas ironias, dessas reflexõezinhas sarcásticazinhas que ela coloca, tipo dar a luz, você deu a luz para alguém e ficou no escuro, ou então quebrou o silêncio e recolheu os cacos, ou ainda pagou para ver e recebeu em troca nada, entendeu? Ou então, além dessas brincadeiras, desses xistes, dessas ironias, certo? A ideia de que a poesia não precisa falar de coisas grandiosas, de elementos exacerbados e transcendentais. Ela pode ser mais acessível, legal? Ela pode ser mais simples, belezinha? É isso que ela está falando nessa parte. Nesse sentido, então, ó, é isso que a gente tem aí, certo? Nessa terceira parte. Vamos agora focar, né, gente, na parte mais importante da obra, cara, que é a última parte chamada, né, o livro das semelhanças. Essa parte não apenas é a maior, gente, mas também é uma parte bastante semelhante, como ela diz mesmo aos outros elementos do livro. Veja, você vai ter 14 poemas que não têm título, certo? Porém, vai ter 24 que têm título, beleza? Então, dos 14 poeminhas sem título ali, no geral, ela faz uma releitura de vários aspectos que ela havia trabalhado antes. E nos 24 poemas que têm título, ela procura trazer algo novo, algo diferente que ela ainda não havia trabalhado, legal? Então, os poemas dessa parte tem muita técnica, certo? Né? Faltou aqui, né, enfim, ali escrever a palavra certa, né? Mas tudo bem, é uma licença poética aí. Legal? As técnicas poemáticas, por exemplo, o enjambement, né, que é uma ideia de você escrever um verso e aí completar o sentido desse verso no verso de baixo. Ela usa muitas aliterações, muitas assonâncias, que são repetições de consoantes e vogais. Ela repete muitas palavras, ressignificando-as, legal? Ela, de novo, traz a ideia da metapoesia, galera, legal? Isto é, ela vai refletir, ó, sobre o papel do livro, o papel do escritor, o papel do poema, o papel da palavra, massa? O eu lírico dela é muito preocupado em enfatizar isso, sacou? Em descobrir a originalidade, a autoria, lembra? Que são aqueles conceitos que nós havíamos falado anteriormente, bacana? Então, nesse sentido, essa última parte promove aí um caráter muito reflexivo. Essas repetições, né, e tudo mais, de palavras, de ideias, de metáforas, de temas, vão criando semelhanças. Sabe o déjà vu? Aquela ideia de, já li isso em outro lugar. Não é só já li isso antes nesse livro, é já li isso em outro autor, é já vi isso em outro momento. Compreendeu? A semelhança que a Ana Martins Marques quer falar aqui não é a semelhança com o livro dela apenas. É a semelhança, galera, com a literatura de forma geral, sacou? A semelhança com o contexto do universo literário, beleza? O ato de escrever, o ato de ler, o ato de viver, o ato de compreender são semelhantes, entendeu? Escrever é viver, ler é compreender. Legal? Então a semelhança existente entre essas situações é isso que ela quer retratar nessa última parte aí. Valeu? Por exemplo, ó, esse poeminha aqui é bastante conhecido e ela diz assim, ó, é dessa, né, última parte, ele não tem título. Pense em quantos anos foram necessários para chegarmos a este ano. Quantas cidades para chegar a esta cidade. Quantas mães, todas mortas até tua mãe. Quantas línguas até que a língua fosse esta. E quantos verões até precisamente este verão. Este em que nos encontramos nesse sítio exato. Ó, sítio exato, tá vendo? Isso é um enjambamã. À beira de um mar rigorosamente igual. A única coisa que não muda porque muda sempre. Quantas tardes e praias vazias foram necessárias para chegarmos ao vazio desta praia nesta tarde? Quantas palavras até esta palavra? Esta. Tá vendo? Esta mesmo. Esta aqui, ó. Essa aqui. Essa que ele quer falar. Né? Então, olha que interessante essa ideia da recorrência, né? Perceba como tem anáfora nesse poema, na verdade. Ela falando de anos, né? Enfim, aqui, daí ela fala do ano, ela fala da cidade, depois da cidade, e assim vai, né? Além da ideia que vai se repetindo, é como se ela quisesse reafirmar que o poema, a leitura, a escrita, o ato de interpretar o que quer que seja, no fim das contas é um ato que vai se sobrepondo a outros atos. Um poema não é um poema só, eles são vários. Lembra daquelas camadas que eu falei antes para você? É mais ou menos isso. É interessante ela observar como a gente caminhou tanto, né? Como a gente teve tantas bagagens, tantas relações, tantas reflexões para chegar nesse momento, né, cara? Para elucubrar essa realidade que a gente se encontra agora. E isso aqui que ela está refletindo não é só sobre a poesia, é sobre a vida de forma geral. Lembra que eu falei antes? Viver é semelhante a escrever, né? Ler é semelhante a compreender, bacana? Então, as semelhanças que tem aqui não são meras coincidências, bacana? É isso que ela quer mostrar. Bom, essa última parte, a ideia é como é que eu construo sentido para o que quer que seja, legal? Como é que eu trago significado para sentimento, para sensação, para alguma especulação? O poema que dá título à obra, que se chama O Livro das Semelhanças, né? Ele vai materializar bem isso, ó. Vai tentar referenciar o mundo ao mesmo tempo que confere a esse mundo sentido. Ela diz assim nesse poema, a gente já vai ler ele daqui a pouco. O modo como, apesar de tudo isso, você não se parece com ninguém, a não ser talvez com certas coisas similares a nada.
Olha que interessante essas insolidez aí dessas metáforas, né? A ideia de que você se parece, né? A parecência, a semelhança, ao mesmo tempo que essa semelhança vagamente me lembra de alguma coisa, mas talvez não seja de fato semelhante a nada, entendeu? Então a ideia dessa última parte, assim como do livro de forma geral, lembra muito, galera, uma ideia de uma matriosca linguística, sacou? Lembra da matriosca, aquela boneca russa? Que você vai abrindo uma boneca, daí tira outra, aí mais outra, e abre a outra, e outra, tem outra dentro, e outra, e outra, e outra. É mais ou menos essa ideia. O poema é como se fosse um papiro, sacou? Você apaga essa parte superficial, por trás desse poema tem outro poema, escrito por outro autor, e por trás desse tem outro, e por trás do outro, e outro, e outro. E esse eco vai infinitamente sendo discutido, legal? É isso que a Ana Martins Marques quer retratar. As outras partes desse livro, galera, quais eram as outras partes? O livro que não era um livro, o mapa que não guia ninguém a lugar nenhum, o lugar comum que não diz muito, que diz muito mais do que de fato um lugar comum. Todas essas partes apresentam semelhanças que são compreendidas, captadas, transformadas, significadas, entendidas, aprofundadas, entendeu? Essa última parte, portanto, é a parte na qual, já que ela escreveu o livro, já que ela mostrou que existe um mapa, um caminho a seguir, ela disse ainda que você vai encontrar muitos lugares comuns, agora é a hora de você mergulhar, sacou? De você se aprofundar. Por isso tem muito poema nessa última parte, entende? Justamente para você tentar fazer essa reconfiguração, essa ressemantização aí desses significados. Cara, legal, né? É um poema muito lindo esse daí. Bom, esse aqui, gente, é o maior poema do livro, certo? É o poema que dá título ao livro, chama-se O Livro das Semelhanças, e provavelmente alguma parte dele pode vir, de fato, a aparecer, né, na prova aí da Federal do Paraná, tá legal? É um poema grandão, ele começa aqui e vai terminar aqui, ó, certo? É um poema bem extenso, legal? É o maior poema do livro, né? E ela diz assim, ó: o modo como o seu nome dito muito baixo pode ser confundido com a palavra xícara. Né? Olha que legal. Então aqui ela diz, né, enfim, a ideia de nome e reflete sobre como nomes são convenções linguísticas, não querem dizer nada. E como ele esquenta de dentro para fora. O modo como a palma de suas mãos não se parece com porcelana trincada. O modo como ao levantar-se você lembra um grande felino, mas ao caminhar já não se parece com um animal, mas com uma máquina rápida. E de costas sempre me lembra um navio partindo, embora de frente nunca pareça um navio chegando. O modo como dita por você a palavra sim parece uma palavra que fizesse o mesmo sentido em todas as línguas. Olha que bonita essa metáfora, né? O modo como é dita por você a palavra sim, né, parece uma palavra que fizesse o mesmo sentido dita em todas as línguas. O modo como dita por você a palavra não parece uma palavra que você acabou de inventar. O parentesco entre as fotografias rasgadas, os brinquedos esquecidos na chuva, cartas que deixamos de enviar, produtos em liquidação, frases escritas entre parênteses. Certo? Então, quando a gente coloca, né, os famosos parênteses, né, a gente está suspendendo o discurso, né, frases então que estão distantes. Papel de parede, as toalhas que acabamos de usar e massa de pão. E, mais importante, um parentesco de tudo isso com o modo como você chama o táxi por telefone. A camisa branca que você acabou de despir sempre me lembra um livro aberto ao sol. Seus sapatos deixados na sala sempre me parecem ensaiar os primeiros passos da dança. Numa versão musical para o cinema do seu livro preferido. O modo como no seu apartamento as coisas sempre parecem estar em casa e você sempre parece estar de visita. E como você pede licença penteadeira para chorar. O modo como as nossas conversas me lembram bilhetes interceptados, cardápios de restaurantes exóticos, rótulos de bebidas fortes, documentos comidos nas bordas por filhotes de cão. O modo como seus cabelos parecem as linhas de um livro lido por uma criança que ainda não sabe ler. Ou apenas desenhos que alguém por equívoco tomasse por escrita. O modo como seus sonhos parecem os pensamentos de pessoas que sobreviveram a um desastre de avião. Parecem as lembranças de um ex-boxeador apaixonado. Parecem os projetos do futuro de crianças muito pequenas. Parecem os contos de fadas preferidos de ditadores sanguinários. Os parentescos entre as guerras íntimas, os jogos de armar as primeiras viagens, sem os pais, os países coloridos de vermelho no mapa mundi, pessoas que sempre esquecem as chaves, as primeiras palavras ditas pela manhã e a disposição para usar a violência. Aí olha que bonito essa última parte, ó. O modo como, apesar de tudo isso, você não parece com ninguém, a não ser talvez com certas coisas similares a nada. Cara, essa última metáfora aqui, eu acho que ela resume não apenas esse poema que a gente acabou de ler inteiro, mas o livro de forma geral. Não por acaso ele se chama O Livro das Semelhanças. Nesse poema ela tenta descrever o sentimento que ela nutre, né, pelo amor ali da vida dela, pela pessoa que ela gosta e tal, e como essa pessoa parece muita coisa, sem parecer efetivamente nenhuma dessas coisas que ela tá falando. Legal? O modo como, apesar de tudo isso, ó, você não parece com ninguém, a não ser talvez com certas coisas. Então quando ela coloca esse a não ser aqui, essa frase, né, enfim, retificada
negativa condicional, né? Com certas coisas que são similares a coisa nenhuma. Olha que interessante esse paradoxo do final, né? Porque as coisas não são similares, somos nós que encontramos semelhanças. É tipo a pareidolia, sabe? Aquele universo que a gente enxerga rosto humano ou rosto em qualquer tipo de... Não se parece um rosto, é você que está criando esse padrão. Não se parece nada. A semelhança simplesmente não existe. É nós, enquanto seres racionais, linguisticamente dotados da linguagem, que conferimos aos objetos, às pessoas, aos textos, semelhanças. Elas não existem na prática, mas é elas, ou melhor dizendo, são elas, né? As semelhanças que criam significado pra gente. E que a partir justamente da falta de semelhança, mas ao mesmo tempo da profundidade das parecências, que nós conseguimos identificar os sentidos. Cara, é genial essa ideia, é muito bacana. E a Ana Martins Marques, indubitavelmente, consegue falar disso como ninguém. Muito legal, né? Gente, esse poeminha e essa última parte, eu quero crer que tenha a grande possibilidade mesmo de aparecer dentro da prova da Federal. Primeiro, porque assim, ela meio que sintetiza todas as outras características do livro. O lirismo, a brincadeira, as reflexões, a metalinguagem, tudo mais. E também esse lance desse aprofundamento existencial, certo? Que ela coloca inclusive nesse poema, bacana? Então veja, a ideia da Ana Martins Marques é tentar entender o mundo através da linguagem. Massa, fazer esse entendimento através desses elementos. Beleza, gente? E com isso, a gente termina esse poema e também esse nosso encontro de hoje. Aí sim, hein? Ficou massa, vai dizer. Espero que você tenha curtido e gostado. Aí embaixo tem redes sociais, né? Enfim, aí a paginazinha do YouTube e tal, legal? Se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para entrar por lá pra gente trocar uma ideia, beleza? E é isso aí, meu nobre e minha querida. Espero que você tenha curtido e gostado aí, né? Espero que a aula tenha auxiliado você a entender melhor, a interpretar bem aí essas duas grandes obras. Eu digo a você que o Livro das Semelhanças é uma obra que você tem que ler pra vida, tá ligado? E não pra vestibular, assim como o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ambos podem ser utilizáveis, não apenas em redações, em questões de vestibulares, mas em arguições em bares. Legal? É assim que é importante, né? Como diria o Ferreira Goulart. Gente, muito obrigado. Aí, redes sociais estão aí embaixo passando. Valeu de verdade. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Nos vemos aí, então no próximo encontro. E é isso aí, meu nome, minha querida. Valeu. Até mais.